Olá, muito bom dia a todos os assinantes aí do TVI News. Está no ar mais uma edição aqui da TVI. Eu agradeço a você pelo carinho da audiência, por estar mais uma manhã aqui conosco, né? Dando aí a honra de sua companhia aqui pra gente, assistindo a nossa programação que vai até o meio-dia, todos os dias de segunda a sexta até ao meio-dia. Só lembrando que se você quiser compartilhar com seus amigos, essa programação é muito simples. Você consegue assistir tanto pela assinatura na TV a cabo, que é a TVC, pelo canal 36.2, como consegue também aí assistindo através dos meios aí digitais, né? A TVI agora ela tá 100% digital, ingressou aí, e você consegue acompanhar através do aplicativo, né? O TVI Play. É muito simples, já está disponível na Play Store e você consegue baixar aí o aplicativo TVI Play e ficar por dentro de todas as programações, né? De tudo que tem acontecido aí, todos os assuntos jornalísticos da região. Então, se você quer ficar por dentro do que está acontecendo na região, esse é o programa ideal para você, que é um programa 100% regional, trazendo também aí assuntos de grande relevância, né? Você consegue acompanhar e ficar por dentro do que está acontecendo. O aplicativo TVI Play, só lembrando que ele é gratuito, lá você consegue acompanhar todas as edições que já foram gravadas, sem contar que você consegue acompanhar também outras programações, tais como a série Inteligência Policial, você consegue acompanhar Baião de 2, que são programas aqui da TVI, programas bem interessantes, e você pode compartilhar também com seus amigos. A nossa programação também ela fica totalmente disponível lá no aplicativo TVI Play, onde você consegue aí estar acompanhando, né, todas as edições que já foram gravadas pela TVI. Você consegue também acompanhar essa programação pelo canal do YouTube, que é o TVI News Brasil, onde você pode compartilhar o link e participar aqui conosco, né? Você consegue participar aí do TVI News Brasil, deixando sua pergunta ao vivo, participando do nosso chat. É simples também, é gratuito, você compartilha seu link aí com os amigos. Aqui na tela está sendo exibido o link da programação, onde você consegue aí estar acompanhando tudo. Você consegue também, dentro dessa programação, ter acesso aí ao Portal à Tarde, que é o maior jornal do Norte e Nordeste. Então, assim, é só vantagem aí para você, telespectador, ficar por dentro de todas as notícias que têm acontecido. Como vocês sabem, a modalidade do programa contém entrevistas interessantes. Hoje não poderá ser diferente, teremos a participação aí do Roberto José, né, que é geógrafo, político, cientista político. A gente brinca, diz que Roberto é uma enciclopédia humana, e de fato ele é uma pessoa aí que tem propriedade para falar de vastos assuntos e sempre deixa uma aula aqui pra gente. Já já ele vai participar conosco. Teremos a participação também de outras entrevistas que vocês vão acompanhar aí ao longo da programação. A gente está aqui também com o Toné, nossa querida jornalista que participa do quadro PQP. Eu vou dar bom dia agora para Toné. Bom dia, Toné. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Estamos também aí passando pelo período de Copa do Mundo e está tendo muita expectativa aí para os Jogos do Brasil. A gente vai tentar também, se possível, aí uma chamada ao vivo com alguns dos nossos amigos aí que estão lá no Catar, para poder contar como é que está sendo essa expectativa aí para os Jogos do Brasil. Ainda mais agora, então, né, que a Argentina perdeu de 2-1 para a Arábia Saudita. A grande zebra, né, da abertura da Copa. Exatamente. Toné foi decretado, inclusive, até feriado, sabia? Na Arábia Saudita. Decretado feriado com o fato da derrota aí, né? O que você achou disso? Isso é bom pro Brasil, né? Será que vai ser mais fácil aí? Tá tendo muitas vezes. Também eu tô achando que tá tendo muito 0-0, muito empate aí. Hoje mesmo teve um empate. A Croácia, que era favorita, empatou 0-0 sem gols com o Marrocos. Marrocos jogou numa retranca, fechado, e conseguiu o que queria. Tem um jogo bom aí agora, tem a Alemanha hoje com o Japão. Mais tarde vai ter Espanha, Costa Rica, que é bom também, que os espanhóis são bons. E tem Bélgica, com quem, não sei, mais tarde, mais adiante. Eu acho que favorito não tem não essa Copa. Tem muita gente chegando aí novo. Todo mundo hoje joga futebol, Carol. Não tem esse negócio de dizer assim, porque o Brasil é favorito, que é o melhor que a Argentina. Não é bem assim. Passou já isso, né, Toné? Não, isso já acabou. Porque agora igualou. O futebol africano apareceu, até o futebol japonês, quem diria,
os garotinhos tudo de hoje, zóio fechado, tudo estão jogando abrir o zóio e estão jogando muito bem. Então os africanos também estão bem. Pessoal da Croácia, Sérvia, que vai ser um adversário duro pro Brasil amanhã. Vamos ver, né? É difícil, não é uma Copa pra você facilitar, não. Vai ser jogo duro. E ainda tem um porém, que o pessoal que entende mais de futebol do que eu fala, de que o Brasil não enfrentou nenhum amistoso, nenhum time europeu. Pra um tipo de treinamento para ver, não sei. Tem a França ontem jogou bem também, foi 4-1 também, ganhou. Então jogou muito bem. Então vai ser uma Copa que vai ser bem disputada. Vai ser bem disputada. O Brasil tem que tomar cuidado. Vamos ver, se a gente passar amanhã, vamos ver, vamos pra frente. Com certeza, então a gente fica aí na expectativa. Tem que alertar, viu, Carol? Uma coisa importante são os horários do comércio, né? Que vai funcionar. Isso. Amanhã, dia 24, amanhã é quinta-feira, né? Que é o Jogo do Brasil. O comércio vai funcionar das 9 às 15, quer dizer, das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. No dia 28, tem outro Jogo do Brasil, começa das 8 às 12h30 o comércio fecha, né? No dia 2/12, das 9 às 15 fecha. Agora só que tem um porém aí. No dia 28 é das 8 às 12h30 fecha, mas aí voltam. O pessoal volta para trabalhar. No dia 2 também. Voltando às 15h30 e trabalha até às 18h30. Então o pessoal do comércio vai ter que se adaptar a esses horários. Só amanhã, como amanhã às 16 horas, não precisa desse retorno, né? O jogo vai terminar tarde, não tem o comércio, fecha mesmo. Das 9 às 3 horas da tarde o comércio amanhã já fecha. Nesse caso vai ter a pausa aí, né? Para que as pessoas do comércio possam assistir os jogos, não é isso? Tem que ter uma pausa. Agora fizeram ontem uma reunião, terça-feira, a Secretaria de Indústria e Comércio fez uma reunião com os proprietários de bares e restaurantes para estabelecerem normas de funcionamento desses bares durante os jogos da Copa. Eu acho o seguinte, nem precisa normas. Eles fazem o que querem. Para que norma? Agora não foi explicado o que é que pode e o que não pode, o que é que esses proprietários de bares podem fazer ou não fazer, ou deixar de fazer. Precisa de um alvará para fechar a rua, porque fecha a rua, acaba com tudo, deixa o lixo lá. Tem o som que fica até altas horas. Aí precisa, isso aqui precisa ser, sabe? Não é só em tempo de Copa do Mundo, não. É no dia a dia, na rotina. Porque ali no São Caetano, ali o pessoal tem costa larga. Bota as mesas, cadeiras na pista, fecha a qualquer hora, bota aquelas tendas. Aquela avenida, inclusive, né, atrapalha muitas vezes até o trânsito. Agora a gente entende que é Copa, né? Clima de Copa, animação, agora isso tem acontecido constantemente, né, Toné? Sim, mas seu direito termina quando começa o meu, Carol. Não é assim. O pedestre agora aqui em Itabuna, pelo menos ali no São Caetano, onde fica os bares, bota as mesas, tudo e as cadeiras, tudo em cima das calçadas. Então o pedestre fica assim, não tem onde andar. E até na pista agora eles botam aquelas correntes e aqueles cones. Pronto. Então você não pode nem passar. Você não tem como circular. Aí de um lado é o canteiro, aí a pista fica muito estreita para você andar. E as pessoas que ficam bebendo ali, geralmente, ficam de pé. Dia de festa ali é uma loucura. Fim de semana, a aglomeração é muito grande. As pessoas ficam circulando ali com cerveja na mão, bebendo. Tem tempo de você passar e atropelar alguém. Fica difícil. Agora, e fecha quando eles querem. Eu não sei se tem autorização da prefeitura, eu não sei como funciona isso. Esse alvará com CETRAN para fechar a rua toda hora. Fizeram uma reunião ontem e não explicaram como é que vai ser esse procedimento nesses lugares que tem aglomeração muito grande. E agora com a Copa vai ser muito maior. Sim, ainda tem as pessoas em bairros que estão fechando rua, estão enfeitando as ruas. Nada contra, é por aí mesmo. Tem que ter resenha, tem que fazer batucada, tudo. Agora, precisa de um alvará para não incomodar os outros também. Tem que ter uma hora para começar e tem hora para terminar. Então fica com esse som ligado lá, paredão, som alto, até altas horas, acabou o jogo, vai festejar, tudo bem. Mas tem um horário para terminar. Quem vai fiscalizar? É verdade, viu, Toné?
quem vai fiscalizar, né? Porque vai estar todo mundo aí Depende no de fiscalização, tudo bem, tem autorização, mas tem que ter fiscalização, Carol. Com certeza. Vai dar conta do recado em tempo de Copa, todo mundo bebendo, se divertindo. Quem vai fiscalizar? Fica aí no aguardo para ver como é que vai ser. E você vai assistir a Copa de onde, Toné? Olha, De casa por enquanto mesmo? eu tenho alguns convites. Vamos ver, não posso falar porque a área é comercial. Mas eu tenho alguns convites para ir a alguns restaurantes aí, alguns bares. Estou analisando. Cheia né? de propostas. Cheia de propostas. Né? Se tiver um telão, eu vou. Com certeza. Agora eu vou passar a previsão do tempo para a gente iniciar já a nossa entrevista com o nosso convidado, que é o Roberto José. Hoje Itabuna atualmente está em 27 graus, parcialmente nublado, podendo chegar a máxima de 29 e a mínima de 21 graus. Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, temos aí 23 graus, nublado também, podendo chegar a máxima de 26 e a mínima de 18. Salvador, nossa querida capital, 28 graus, ensolarado lá em Salvador, podendo chegar a máxima de 28, mínima de 24. Ilhéus, nossa princesinha aqui do sul, 28 graus, parcialmente nublado, podendo chegar a máxima de 29, mínima de 23. E Borarema, nossa cidade vizinha, 27 graus, nublado, podendo chegar a máxima de 28 e a mínima de 24 graus. Agora sim, a gente vai iniciar a entrevista com Roberto José. Roberto José é geopolítico, cientista político, uma pessoa, né, que tem propriedade, a gente sabe, para falar de vastos assuntos. Inclusive, vamos abordar alguns com ele. Sempre que Roberto participa, é uma aula. Fico, assim, muito lisonjeada mesmo com a participação dele, que até eu aprendo mais. E agora a gente vai falar de um assunto que tem assustado bastante a população aqui do sul da Bahia. E falando, assim, diretamente daqui de Itabuna, que sofreu tanto com as chuvas, né? E agora a gente se deparou aí novamente com o período de final do ano, com chuvas intensas. E Roberto vai conversar um pouquinho também sobre isso. Bom dia, Roberto, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, minha amiga Toné. Satisfação estar com vocês mais uma vez. A gente vem sofrendo com a incidência, né, de chuvas aqui na região, e é porque nós estamos sobre o prisma do Laninha, né? Inclusive eu mandei aí umas figuras para a gente explicar aí qual é a diferença do Laninha para o El Niño. O que é que nós passamos um momento de seca severa na nossa região, no período de 2015 e 2016. No período, nós estávamos sob a vigência ou incidência do El Niño, que são fenômenos das águas do Pacífico, exatamente na costa do Peru. Aí está sobre a incidência do Laninha aqui no Brasil, né? Mas pode passar algumas figuras aí, quando chegar a figura correta eu começo a abordar. Mas enfim, esse fenômeno de superaquecimento das águas do Pacífico, pronto, essa é a figura aí. Nós temos a figura aí, a minha esquerda, a sua esquerda, né, do vídeo do El Niño, e a sua direita do vídeo, que é o Laninha. Nós estamos agora sobre a incidência do Laninha. E o que é que acontece? Aqui a gente tem um fenômeno, especificamente aqui na costa do Peru, né? E aqui no Laninha você tem essas águas a partir da costa do Peru, e passando aí para todo o Oceano Pacífico, ou parte aí do Oceano Pacífico, que é o resfriamento dessas águas em razão do fenômeno que nós chamamos de ressurgência, né? São águas das profundezas que ele sobe até a superfície e ele acaba modificando toda a dinâmica de correntes de ar por todo o globo terrestre. Especificamente, e aí tem outra figura que a gente vai mostrar mais adiante, mas permanece nessa figura, para eu falar qual é a diferença do El Niño, né? E por que chama de El Niño? Também porque ele começava a ser mais visível no período de Natal, e ali na costa do Peru, onde nesse momento chovia ali, e em razão disso as plantas floresciam, e aí atribuía-se a figura do menino Jesus, né? Pelo contrário aí, que é um fenômeno de superaquecimento dessas águas aí na costa do Peru, e ele toma aí uma boa parte da área aí do Pacífico, movimentando ou modificando toda a dinâmica de distribuição de massas em todo o globo. No caso do Laninha, que é o nosso caso aqui, que nós estamos hoje, ele acaba também movimentando, porque se vocês observarem na figura da direita, essa parte em vermelho são as águas quentes, né?
são massas quentes, e ele acaba exacerbando, acelerando o processo de formação de ciclones na parte norte aí, do hemisfério, né? Especificamente ali na costa dos Estados Unidos. O Laninha, por sua vez, aqui, ano que vem a gente já não tem mais o fenômeno de Laninha, porém daqui em 2025 e 2026 a gente vai ter o fenômeno do El Niño. Passe para aquela próxima figura que é interessante, para você ver qual é a diferença, né? Então, o que é que acontece? Nós, essa semana que passou, nós estávamos sobre a incidência de uma costa. Passe para a próxima, essa seria a outra figura para a gente mostrar que é a previsão do tempo para a próxima semana, a partir... Pronto, essa é a figura bacana. Semana passada, para essa semana, a gente tinha uma massa subindo e essa zona de convergência intertropical atlântica, né, do Atlântico Sul, que é o corredor de umidade. Esse corredor de umidade, naturalmente, ele corre para o centro-sudeste do Brasil. E também ao sul. Então, é o que a gente chama de corredor de umidade da floresta amazônica, que a gente também chama de rios voadores. Eles são extremamente importantes, principalmente que tem uma relação direta com o PIB. Não é só a umidade que traz aqui para a gente, né? Para o sul, sudeste, centro-oeste do Brasil. O centro-oeste do Brasil é o celeiro de produção de grãos, é um celeiro de produção agrícola fantástico. Mas ele também é responsável pela produção no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. Esse corredor de umidade, ele vem especificamente da Amazônia, mas aí também ele recepciona águas do norte atlântico, e ele bate aí nos Andes, e aí faz esse movimento até o sul-sudeste do Brasil, passando aí pela América do Sul, e aí, coincidentemente, a concentração do PIB na América do Sul está exatamente nessa área. Daí a importância da floresta amazônica, ela é muito mais importante em pé do que derrubada, como muitos pensam. O que é que acontece? Semana passada a gente tinha esse corredor de umidade, ele puxou, estendeu para o norte, ou seja, pegando essa parte do centro-oeste e leste aqui da Bahia, né? Ele foi empurrado por uma massa de ar que estava subindo. Essa massa de ar perdeu força e ele, a partir de quinta-feira de amanhã, começaria a perder força até sexta-feira. E, em tese, a gente teria um final de semana ensolarado, um tanto nublado, mas sem chuva, possibilidade aí de 1 milímetro de chuva. O que é que acontece? A gente tem uma nova massa de ar, uma MPA, que a gente chama, né? Massa polar atlântica, subindo. E essa massa, ela vai ser responsável para canalizar o corredor de umidade para a nossa região. Portanto, essa semana, a partir de amanhã, de sexta-feira, e no final de semana, a gente tem previsão de chuva. Conforme eu mostrei na figura posterior aí, que foi mostrada antes, a concentração de chuvas para o sábado e para o domingo, para o sábado 50 milímetros em Itabuna, para o domingo 60 milímetros, em razão dessa massa polar que está subindo e vai canalizar esse corredor de umidade, que a gente chama de zona de convergência intertropical Atlântico Sul, exatamente para essa região, passando aí pelo leste da Bahia, um pouco aí norte de Minas Gerais, Espírito Santo, e podendo subir um pouco aí para o Nordeste. Gente, e aí vocês percebam aí, olha aí, a partir de hoje, dia 23, a gente tem a possibilidade de 8 milímetros, porque a previsão de chegada desse corredor de umidade, ele ganhar força com essa frente, essa MPA subindo, e aí a gente tem amanhã, quinta-feira, 22 milímetros, sexta-feira, 40 milímetros, aí já no sábado 50 milímetros, e domingo a gente vai ter a previsão de 60 milímetros aqui em Itabuna. E aí depois a gente vai diminuindo um pouco, mas a semana vai ser de chuva. Isso em razão do Laninha. O que é que o Laninha faz? O Laninha modifica o clima no Brasil, porque esse corredor de umidade, em razão dessas massas de ar que chegam, em razão de toda a modificação que ela causa na dinâmica atmosférica em todo o globo, ela vai permitir que essa concentração de umidade ou de chuva fique no norte e no nordeste do Brasil. Perceba aí, ó, a concentração de chuva acima da média no nordeste, enquanto no sul, que frequentemente chove em razão desse corredor de umidade, que naturalmente ele chega lá, ele não vai chegar porque essas massas que estão chegando, ela vai empurrar esse corredor de umidade, que a gente chama de zona de convergência intertropical Atlântico Sul, exatamente para essa região. Esse é o
o que o Laninha o efeito do Laninha para o Brasil especificamente e para a nossa região. Ora, o efeito do El Niño é o inverso no Brasil. Ele também modifica toda a dinâmica das correntes atmosféricas em todo o continente, em todo o mundo, melhor dizendo. Olha aí a figura do El Niño. O El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico, na costa aqui do Peru, e ele acaba movimentando toda a massa, toda a dinâmica atmosférica mundial. Especificamente aí no Brasil, você vai ter a concentração de secas no Nordeste e Norte do Brasil, e aí se lembra que 15 e 16 a gente tinha mais queimadas na floresta amazônica, né, de forma natural. Depois 17, 18, 19, com a desmontagem, né, das estruturas que tinham de fiscalização por parte do governo federal, as queimadas começaram acentuando, mas aí a gente está falando de forma natural. E aí você tem uma concentração de chuvas no sul, sudeste, centro-oeste, porque ele acaba exacerbando o processo que já é natural. Então vocês se lembram que em 2015 e 2016, nós em Itabuna, um período crítico de seca. O que é que aconteceu? Para quem não sabe, Itabuna recebe água, majoritariamente, não água para uso doméstico, né? Majoritariamente não da bacia do rio Cachoeira, mas do rio Almada, em 70%. E o rio Almada, tanto o rio Almada quanto o Cachoeira, os rios da região, eles desceram de forma abrupta em razão da seca prolongada em 2015 e 2016, em razão do efeito do El Niño. E ali naquele período a gente acabou recepcionando aqui na cidade, em razão de ingerências por parte da administração, porque deveria se preparar, fazer os chamados montagem de cenários, né, leitura de cenários para se preparar, a gente acabou recebendo água salgada, porque como a força mecânica do rio de chegar até a boca do mar, ela diminuiu, no efeito de maré, a maré chegou até a Lagoa Encantada, chegando até o braço do Rio do Meio, onde a gente capta água, né? Que a gente chama esse efeito de cunha marinha. Ela foi chegando até lá, porque a força do rio diminuiu de forma considerada. Aí a gente faz leitura de cenário e era preciso preparar a cidade para tal. Qual é a novidade daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? 2025, 2026, a gente vai ter de novo o efeito do El Niño. E a cidade precisa estar preparada. A gente tem aí a construção da barragem do Rio Colônia, que é uma construção fantástica, super importante. Inclusive, um dos objetivos dela é a contenção de cheias da bacia do Cachoeira, mas aí especificamente do rio Colônia, e em razão dessa construção, nós não tivemos no ano passado uma cheia muito maior de desastres monumentais aqui na cidade, em razão da construção daquele barramento ali no Rio Colônia. Agora, junto com esse barramento, algumas obras são importantes, alguns desdobramentos, como, por exemplo, trabalhar junto aos produtores rurais daquela área, da bacia do Colônia, que trabalhem em linhas de nível, que façam uma produção voltada à sustentabilidade para evitar o assoreamento dele, ou para diminuir o processo de assoreamento, porque a previsão é que, se isso não for feito, em 20 anos, a gente perca 50% da capacidade de guardar água nele. Para além disso, é preciso repensar uma adutora para trazer água diretamente do barramento para Itabuna. Uma vez que Itabuna é uma cidade super importante e tem mais de 220 mil habitantes. Só que uma adutora, a construção dela é muito caro, e a cidade, o município não pode fazer esse tipo de obra sozinho, porque ele extrapola o limite do seu município, e aí tem que ser uma obra articulada com a União e com o governo do estado. É importante. É óbvio que hoje nós recebemos água majoritariamente do Almada, mas a gente tem um cenário de seca que se avizinha aí em 2025, 2026, em razão do El Niño. A gente vai passar o Laninha, que é chuva o período todo, não tem asfalto que aguente, né? Você vê que, recentemente, nós tivemos avenidas asfaltadas aqui dentro, com asfalto de qualidade, mas a água, ele é o maior dissolvente universal, né? A água estando ali presente, com a pressão dos carros passando e
ela vai realmente dissolvendo. Então, a gente precisa preparar, é importante que a cidade comece a fazer uma projeção de cenários futuros para se preparar para tal, né? Então, a gente tem esses cenários, final de semana vai ser de chuva, o Laninha, ele começa a perder força a partir do primeiro trimestre do ano que vem, e as coisas se normalizam no mundo em termos atmosféricos. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nós estamos vivendo, Carol e minha amiga Toné, o novo normal em termos climáticos no mundo, em razão do desequilíbrio ecológico, né, provocado aí pelo próprio homem, pela produção de combustíveis fósseis. Então, tanto El Niño quanto Laninha, ele teve momentos de incidência muito maior quando se descobriu a incidência dele a partir da chegada dos europeus aqui na América, né? Mas registros dos pré-colombianos já demonstravam a incidência deles, e acontecia a cada 50 anos. Isso foi se estreitando, e a incidência desses dois fenômenos, que são naturais, mas eles acabam sendo exacerbados exatamente pelo desequilíbrio que o homem, que nós estamos provocando ao nosso planeta, que é a nossa casa, né? Nos próximos anos pode ser que, ao invés de a cada 10, a gente tenha incidência a cada 8, a cada 5 anos. Ô Roberto, veja bem, porque nós tivemos esse período chuvoso o ano passado, no mês de dezembro, acho que logo após o Natal. Então houve o que? Uma antecipação dessas chuvas? É isso, a gente está ainda sobre o evento do Laninha, né? E o ano passado, ele iniciou exatamente nesse período. Aí a gente teve a incidência, a chuva do ano passado, a gente teve uma infeliz coincidência. Nós tivemos uma MPA subindo, uma massa polar atlântica subindo, empurrou esse corredor de umidade, a mesma coisa como está acontecendo agora, empurrou esse corredor de umidade mais para o norte, e aí ele linkou norte, centro-oeste e essa parte do nordeste. O que é que aconteceu? A gente tinha a coincidência de um vórtice ciclônico no Atlântico aqui do lado. E essa massa, esse corredor de umidade, que a gente chama de Z-City, que é esse corredor de umidade nessa zona de convergência intertropical, ela acabou estacionando, Toné. Então ela não correu, ela estacionou por conta de que eu tenho uma massa subindo e uma outra massa, que a gente chama de célula ciclônica, no Atlântico aqui. Então esse corredor paralisou aqui na região. Diferentemente de agora, esse corredor ele está seguindo em direção ao Atlântico. E na sua passagem, obviamente, ele descarrega uma parte de sua umidade. Ano passado, foi uma infeliz coincidência daquilo que a gente chama na hidrologia, na geografia, de chuvas de a cada 50 a cada 100 anos, que são a conjunção desses fatores coincidentes. Uma massa subindo, corredor de umidade se formando e uma outra zona de baixa pressão aqui no Atlântico, que fez com que esse corredor ele se estacionasse aqui e desse a volta, né? Então, a chuva que choveu, como se diz o poeta, né? A chuva dada ali no norte de Minas Gerais, ela subiu e depois deu a volta e retornou aqui para a nossa região por conta do estacionamento dessa frente. Então, foi uma coincidência do ano passado. Acabou em Itabuna chovendo, em Itabuna e nas cabeceiras, porque ela foi uma chuva necessariamente de cabeceira. Então, a enchente que nós tivemos no ano passado não foi uma enchente dentro da cidade, né? Foi uma cheia do rio. E o que ocasionou o extrapolamento do rio foi exatamente o barramento aqui na ponte do São Caetano e o barramento dessa água também na ponte do Marabá, em razão dos destroços. Essa água foi barrada, ela lateralizou, foi ali para a Avenida do Cinquentenário e a Avenida da Beira Rio, e ela foi retornando, e aí invadiu Mangabinha, depois o Banco Raso, ela foi retornando. A chuva foi essencialmente no rio, nas cabeceiras, não foi dentro da cidade. Tanto que no ano passado você não verificou as áreas normais de enchentes, né? Que aconteceu em Itabuna, em razão, primeiro, de que ela não foi uma chuva majoritariamente dentro da cidade, mas na cabeceira, mas também pelo trabalho desenvolvido de manutenção dos canais e das denominadas bocas de lobos. Isso é importante. Então, a cidade precisa estar preparada nesse sentido. Agora, é óbvio, para uma concentração de chuva dentro da cidade, passando acima de 100 milímetros,
Nenhuma cidade aguenta isso, né? Recentemente, uma cidade da Alemanha recebeu quase 250 milímetros em um curto espaço de 24 horas. Destruiu a cidade toda. Então, a gente tem que começar a perceber o novo normal climático, que a gente vai ter o exacerbamento ou de secas prolongadas ou de chuvas concentradas. Então, aí a gente precisa evitar morar ou permitir que as pessoas ocupem áreas de risco, por exemplo, essas áreas que sofrem alagamento. A Bananeira é uma área de risco, ela é uma área de alagamento normal, é a área do leito do rio. Então as pessoas não podem morar ali. A rua de palha. A rua de palha também. As pessoas não podem morar ali. E aí o que é que o município, o que é que o Estado tem que fazer? Essas pessoas precisam ser de fato realocadas e o município, o Estado, ocuparem de forma definitiva aquelas áreas, porque se as pessoas colocam em programas habitacionais e não ocupam aquelas áreas com a nova avenida ou com a área, as pessoas vão retornando para lá e reconstruindo suas vidas naquele local, porque na geografia a gente tem uma coisa chamada de topofilia. Por que as pessoas não querem sair, né? Que é o apego, topos, local, filia, apego. Apego das pessoas ao local em que vive, em que construíram a identidade. Então, as pessoas que construíram a identidade na Bananeira querem continuar lá. Então, elas não devem ser jogadas ou lançadas fora da cidade. É preciso escolher um local próximo, exatamente por conta disso. Por outro lado, essas áreas precisam ser ocupadas com obras. Há um projeto de abrir uma avenida ali fora a fora. Então, esse projeto já, claro que a gente sabe das dificuldades do município. O município está buscando um empréstimo em um banco de fomento internacional exatamente para desenvolver esses projetos, porque custa e é um custo alto. Mas é importante já começar essas obras, porque senão as pessoas começam a retornar para o local. Exatamente por isso que nós falamos, a topofilia, o apego das pessoas ao local em que elas viveram durante muito tempo. Então, elas criam um processo identitário com aquele espaço. O cheiro, a rua, né, tem um apego emocional para as pessoas. Agora, eu vou lembrar aqui, Roberto, de um episódio, uma gestão do prefeito Fernando Gomes com o pessoal da Bananeira. Teve uma enchente realmente muito grande, invadiu tudo. Aí, o que ele fez? Teve a ideia de abrir um bairro novo, a Nova Califórnia. Ele construiu aquilo ali, aqueles barracos tudo de madeira. O pessoal na época criticou muito, de madeira, podia ter sido alvenaria, não sei o quê, mas ele construiu. E deslocou esse pessoal todo para lá. O pessoal não queria sair, arrediu. Ficou ainda um pessoal lá. O que ele fez? Ele proibiu que os ônibus circulassem, o transporte urbano, circulassem ali, escavou, fez um bocado de buraco, tal, para não permitir que carros passassem, transporte nenhum circulasse no local. Mas depois a coisa foi se acomodando, e o que o povo fez? Alugou, vendeu lá na Nova Califórnia os barraquinhos e voltaram todos novamente para a Bananeira. Fica difícil, o povo é muito teimoso. É isso, aquilo que a gente fala aqui, né? Que a Nova Califórnia surgiu a partir disso. Isso. O processo identitário de um povo no local, a ciência já discute isso há muito tempo, que é a topofilia. As pessoas tinham um processo identitário para aquele espaço. Elas foram colocadas em uma área muito distante de onde elas moravam. E aí já causa uma ruptura. Ainda que fosse uma área segura, mas não importa, né? Isso. Querem voltar para ficar na área de risco. Isso, mas essa área de risco ela precisa ser ocupada com estruturas urbanas. A cidade precisa se apropriar dessas áreas. Embora seja área de risco, você pode fazer ali um parque, um reflorestamento, a avenida passando ali naquela área. Mas se essa área ela não é reocupada, ou ela não é ocupada efetivamente com essas ações públicas, as pessoas vão retornando aos poucos para aquela área, voltando sim para essa área de risco. Então, importante, o Fernando fez um projeto lá na Nova Califórnia, mas era preciso no período, Toné, integrar identitariamente essas pessoas e reocupar essas áreas. Como não reocupou, essas pessoas fizeram o que você falou, né? Foram vendendo barracos e retornando. Qualquer outro momento histórico que a gente retome esse processo de retirar as pessoas que estão lá para outro local, tem que ser uma área circunvizinha. Existem áreas para isso. E tem que reocupar aquelas áreas com essas estruturas urbanas, viárias, estruturas de parque público, enfim. Veja bem, Roberto, teve essa última enchente agora de dezembro,
E também foi o governo, tanto o governo do estado como o governo municipal, prometeram casas para o povo para tirar esse pessoal da área de risco. Não sei se chegou a ser ventilado, seriam 1.000 casas que seriam construídas, mas e aí o povo não teve, essas casas não saíram. E aí fica como? Eles continuam morando no mesmo lugar, não tem para onde se realocar esse pessoal. Para essas pessoas, até onde eu li e vi de notícia, acompanhei, eles estão recebendo um aluguel social. Esse aluguel social, inclusive, foi majorado pelo projeto de lei da Câmara de Vereadores, exatamente para atender às necessidades. A construção das casas, ela tem um processo licitatório, isso poderia ter feito em regime de urgência, o Estado prometeu entregar algumas, e esse processo licitatório está em andamento. E essas pessoas, até onde eu sei, estão no processo do aluguel social, a não ser algumas que abriram mão do aluguel social exatamente para voltar a morar onde estavam morando. Eu tenho notícia que algumas pessoas, inclusive, se recusaram a ir para o aluguel social, eles ficaram debaixo ali daquela ponte da BR-101, aguardando as águas baixarem para que elas retomassem para o local. E aí, tendo uma fala aqui do nosso colega Kaique Brito, que é geógrafo e tem doutorado aqui na área de recursos hídricos, o Rio Cachoeira é um rio novo, né? Ele tem pouco mais de 40 milhões de anos, né? O Rio Almada é um rio mais velho, passa de 100 milhões. O Rio Cachoeira é um rio retilíneo, né? Se você olhar pelo mapa. Então é um rio que enche rápido, mas ele também esvazia rapidamente por conta disso. Está muito próximo do mar e ele é retilíneo, né? Então as pessoas aguardaram e não aguardou muito tempo. Que as águas baixassem e voltaram. Baixaram rapidamente. Então foi questão de tempo, né? Poucas horas. A gente chama de tempo de resposta dele é de 36 horas, da cabeceira até o exutório, que é ali o mar, né? A barra, que a gente chama. Então, enfim, a gente precisa dessa política social muito mais próxima e compreendendo essas outras dinâmicas. Não basta apenas tirar, é preciso entender esse processo identitário, o apego das pessoas ao local, mas é preciso também, para além disso, reocupar a área. Volto a dizer, estamos vivendo um momento de novo normal em termos de clima no mundo, em razão das mudanças climáticas. Nós tivemos a COP agora no Egito, e na COP ficou determinado a criação de um fundo para atender os países pobres que mais sofrem com esse processo de mudança climática. Então, já determinou a criação desse fundo. Agora, para além disso, a gente precisa ter políticas efetivas de redução da queima de combustíveis fósseis, que são os maiores responsáveis pelo aquecimento global. Então, assim, a gente está vivendo, de fato, um novo normal. Isso não é conversa de cientistas de esquerda, não. Isso já é patente, isso está bem definido na ciência, embora existam alguns negacionistas, alguns que negam, inclusive, a eficácia da vacina, vão negar também questões climáticas. Nós estamos vivendo um novo momento climático no mundo, e essas questões urbanas, elas precisam ser discutidas, Toné, com mais profundidades científicas, né? Então, assim, o prefeito Augusto Castro acerta quando coloca um cara do perfil de Kaique Brito na Defesa Civil. Ele é geógrafo e tem doutorado em recursos hídricos. Então, é um cara que está ajudando muito a gestão nesse sentido. Mas aí a gente precisa extrapolar a região. Nós estamos na Bacia do Cachoeira, diversos outros municípios integrados. Do outro lado, a gente tem a Bacia do Almada, né? Então é preciso fazer um trabalho integrado sobre isso, inclusive de preservação dessas áreas. As cidades precisam dar a sua contribuição nisso, né? Não se pode mais permitir construção em áreas de risco. Um exemplo belo, Toné, é a construção aqui de um condomínio de ricos. Não vou citar o nome para não dar direito de defesa. Aqui do lado, aqui, né? Está perto de Itabuna, mas está em Ilhéus. Foi construída em cima de uma ilha fluvial. Quando houve a enchente do Rio Cachoeira, o braço de rio nessa ilha, ele avançou e algumas casas foram inundadas. Se permitiu a construção naquela área, uma área de preservação ambiental permanente. Não era para ali desvalorizou muito. Não disseram, tem uma tendência a desvalorizar, já desvalorizou. Que foi construída numa área realmente, como você está falando, potencialmente perigosa. Foi um equívoco, né? E assim, eu falei da coincidência dessa chuva, né, do ano passado.
Então, assim, uma chuva dessa natureza só daqui a um tempo. Mas a gente está vivendo esse momento de novo normal. Essas coincidências meteorológicas, elas podem incidir, ora em momento de El Niño. Do El Niño é pouco provável, porque a gente tem a coincidência do exacerbamento da seca aqui no Nordeste e Norte do Brasil e incidências de chuva no Centro-Sul do Brasil. Então, aí, as chuvas vão ser maiores do que a seca, você quer dizer? O período chuvoso vai ser maior do que a seca. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós estamos no Laninha. O Laninha tem a coincidência de chuvas no Norte, no Nordeste, e de estiagem prolongada no Centro-Sul. No El Niño, que é 25, 26, você tem o inverso. Então, se lembra do episódio, o prefeito era Vânia, em que nós tivemos uma seca severa em Itabuna. Era El Niño, foi 2015 e 2016. A previsão, né, é uma previsão que 2025, 26 a gente tenha um prolongamento de seca aqui na região. E como a gente vive um novo normal em termos climáticos, é muito possível que esses eventos acabem encurtando, ao invés de a cada 10 ser a cada 8, a cada 9 anos, e o exacerbamento, hora de seca, hora de enchentes, eles aconteçam, né? 2020, 2015, 16, o sudeste do Brasil, a gente teve situações críticas em Santa Catarina, situações críticas no Rio de Janeiro de escorregamento de encostas. Então, as cidades precisam se preparar para evitar que as pessoas, para ter inclusive um programa de subsídios, porque, Toné, é muito fácil a gente falar aqui, gente, não mora em área de encosta, gente, não mora na beira do rio porque é área de risco. Mas se essas pessoas não têm dinheiro, Toné, para comprar ou para adquirir uma residência em área que não seja de risco, então é preciso criar programas de subsídios para isso. Minha Casa Minha Vida ou o programa Casa Verde. Ninguém mora ali porque quer, né? Exatamente. Mas aí eu vou mais além, Toné. Esses programas de habitação popular, essas áreas, elas precisam estar integradas com a malha urbana da cidade e não criar verdadeiros guetos de Varsóvia, desculpe, é uma expressão que eu uso aqui, para colocar essas pessoas de forma isolada da cidade. Essas pessoas precisam se apropriar da cidade, porque elas têm um processo identitário com a cidade, e essas áreas, esses núcleos urbanos que são construídos, que são feitos para construções populares, não podem estar fora da cidade, né? Como um espaço de execração da cidade. A cidade é pertencida, né? A cidade é apropriada por essas pessoas. Então, essas pessoas precisam ter áreas, embora não possam morar. E aí eu amplio, não estou só falando de Itabuna, estou falando de Rio de Janeiro, estou falando de Salvador. Essas pessoas precisam morar em áreas em que elas possuam a cidade, que elas possam ir no mercado, que elas possam ir no posto médico, ou seja, que elas tenham esse serviço, e não nessas áreas isoladas. Então, esses programas habitacionais para o Rio de Janeiro, para Salvador, que tem encostas terríveis, o município de Ilhéus, que geologicamente ele é similar ao município de Salvador, com aquelas encostas que a gente chama na geologia, né? Puro solo que tem perfis muito grande, né? Diferentemente aqui de Itabuna, que tem um perfil geológico diferente, em Ilhéus, em Salvador tem aquele latossolo vermelho, que você tem perfil de solo ali grande ali de 3, 4, 5, 6 metros, apenas de um horizonte, que facilita o escorregamento se essa área inundar, ou se essa área tiver bastante chuva, né? E aí ele facilita o escorregamento. Então, essas áreas de risco, a partir de agora, elas precisam ser repensadas e essa população, de fato, realocada, mas não realocada para fora da cidade, realocada para uma área plenamente integrada com a cidade. Ô Roberto, e essa previsão, essa tendência de chuvas, ela vai durar até o final do ano, até dezembro? Essa previsão, porque o Laninha, ele começa a perder força. Note que é um fenômeno lá na costa do Peru que modifica toda a circulação de massas de ar em todo o globo. Então, a partir de janeiro, ele começa a perder força. E aí a gente volta a ter... Mas em dezembro nós não teremos chuva ainda? Em dezembro? É possível que em dezembro a gente tenha ainda incidência de chuva e comece a diminuir, mas não como a gente teve do ano passado. Do ano passado foi uma coincidência da junção aí de três grandes fatores de zona de baixa, de convergência intertropical e de uma célula ciclônica no Atlântico aqui. Então, foi uma infeliz coincidência que a gente chama na geografia ou na hidrologia das chuvas dos 50, dos 100 anos, né? A possibilidade é muito menor
para agora, né? Mas ainda assim a gente está sob a vigência do Laninha, né? Então, no cenário atual, ainda está sobre a vigência aí dessas possibilidades de chuvas fortes, é isso? A gente está sob a vigência do Laninha, né? Ela começa a perder força a partir de janeiro. A gente vai ter a incidência de chuvas, algum momento de chuvas fortes, mas nada comparado ao que a gente teve no ano passado. Então, o que as cidades precisam estar preparadas da região, e aí eu não estou falando só de Itabuna, porque a incidência aqui, nesse lado leste da Bahia, subindo um pouco mais ao norte, inclusive, e aí mais acima do Nordeste, porque é o efeito Laninha, né, que ela consegue, essa zona de convergência intertropical Atlântico-Sul, ao invés de estar linkada até a parte centro-oeste, sudeste, normalmente ela funciona dessa forma, que é o que a gente chama de corredor de umidade, ou rios voadores, eles são empurrados mais para o norte, e coincidentemente ela pega essa região, toda essa área. Então, sob o efeito do Laninha, isso é possível de acontecer, e aí a gente vai ter até dezembro incidências de chuvas fortes, no Nordeste e aqui também na nossa região. As cidades precisam estar preparadas. Então, a gente tem as leituras de cenários. E, para tanto, canais limpos, bocas de lobo limpas para recepcionar essa água, para que ela flua normalmente para os mananciais e aí corram para os rios e o rio corra para o mar. Mas, volto a lembrar, cidade nenhuma está preparada para um cenário de chuvas acima de 100 milímetros dentro da cidade. Acima disso, a gente teve um momento aí de chegar a 200, 250 milímetros. E aí é um cenário muito forte, né? Então, o sistema de águas pluviais de cidade nenhuma do mundo aguenta isso. Volto a citar aqui, a gente teve uma cidade na Alemanha, no norte da Alemanha, que recebeu, num cenário de pouco menos de 24 horas, 220 milímetros de chuva. E aí a cidade toda acabou tendo uma destruição maciça, né? Total em razão disso. Mas ainda assim, a gente, numa leitura de cenário, precisa estar preparado para isso. Itabuna tem uma equipe muito boa em termos de limpeza, de manutenção. Essa equipe vem trabalhando. Essa manutenção tem que ser mais regular, viu, Roberto? Ô, Roberto, tem que ser mais regular isso. Tem que ter também a ajuda da população, né? A gente estava olhando aí na questão, passou algumas imagens referentes justamente a essas desobstruções aí dos canais, dos bueiros. Isso. E a gente pode observar que tinha muito lixo, Tom, né? Que não era nem lixo assim, lixo comum de casa. Era lixo, tipo, objetos grandes, como colchão, sofá, né? E tem que ter o descarte correto. Eu não sei se talvez o mais adequado fosse ter uma concha daquelas nos bairros, aquela concha grande, né? Porque a gente sabe que tem que ter a contribuição da população, né? Mas, de certa forma, a prefeitura precisa facilitar, porque a gente já conhece bem como é a cultura do povo aqui, né? Infelizmente. Carol, a gente tem uma equipe fantástica aqui em Itabuna nesse sentido. A gente tem a equipe de Souza, que tem trabalhado fortemente nisso, e a equipe da Defesa Civil do Kaique Brito. Olha aí as imagens. Olha o absurdo, Roberto, aí na imagem. Como é que faz uma coisa dessa e quer cobrar só do poder público? Não depende só do poder público. Depende da população também, a população que mantém, né, Roberto, aí o trabalho do poder público. Nesse sentido. É uma geladeira aquilo ali? Uma geladeira. Achei ali no bairro Jaçanã, o vizinho ali tinha jogado uma geladeira no canal. E do lado, um cidadão montou ali uma área para vender areia. Quando a chuva veio, a areia aí foi... Aí é o canal São Caetano aí? Aí é do São Caetano. Ou é Jaçanã aí, parece, né? São Caetano. São Caetano, ao lado da feira. Então, assim, a manutenção de canais, mas associada a isso, a gente precisa de fazer um trabalho de educação ambiental com essa galera. Para que evite, né, ao máximo de jogar. Uma vez jogando, aí sim, o município vai ter que ir lá de forma ostensiva para limpar a área. Mas é preciso que as pessoas estejam conscientes que o lixo que ela joga nos canais, ou o lixo que ela joga no bueiro, ele em algum momento vai afetar a cidade, é a Feira de São Caetano. E aí tem uma imagem que é muito clássica nisso, né? Eu acho que foi feito por Oséel Aragão, um repórter aqui da região, um cara fantástico aqui. Aí as pessoas jogando o lixo. Rapaz, se isso fosse na Arábia Saudita, no Catar, essas duas pessoas iam receber 100 chibatadas nas costas. Aí mesmo, amarrava aí num poste e 100 chibatadas. Se fosse na Arábia Saudita, no Irã. Mas aqui é crime ambiental. Aí poderia ser presa em flagrante por crime ambiental os dois. Aí você observa que essas duas pessoas, em tese, aí, ó o sofá aqui do lado. Esse sofá vai para a beira do rio. As pessoas acham que o rio é apenas um canal
para levar o lixo dela, tirar o lixo da porta dela. Mas lá na frente, ele vai empatar e essa água vai retornar e vai alagar a casa desses pobres coitados. Então, assim, a gente precisa... aí seria uma ação mais efetiva. Tem que ser campanhas educativas, né? Mas assim, eu sou de uma linha um pouco mais dura, né? Eu acho assim, aí você tem multa. Pronto, vamos lá, o tripé. Você tem engenharia, que é limpeza, você tem a educação e aí você tem a repressão, beleza? Eu preciso educar, eu preciso limpar, mas eu preciso reprimir dentro do rigor da lei. Isso é crime ambiental. Essas pessoas deveriam ser presas em flagrante, submetidas a um auto de prisão em flagrante, emitir uma multa, tudo bem, mas ser processada dentro do... Porque aí cria nas pessoas a ideia, opa, fazer isso é crime, fulano de tal foi preso, se eu fizer eu vou ser preso. Associado a isso, há um amplo programa de educação ambiental, inclusive com panfleto nas portas, nas TVs, nas rádios, não jogue lixo no rio, porque o lixo que você joga, o rio vai voltar, vai encher rapidamente. Então, assim, é aquela coisa que eu chamo de tripé, né? Educação, obras e repressão. A repressão precisa ser à altura, uma repressão qualificada. Como diz um amigo meu, a espada da justiça tem que pesar nos ombros, mas não só a espada. Isso é tripé. Eu preciso de um braço, de uma perna nas obras de engenharia, ou seja, de limpeza, de ampliação, e eu preciso também a parte da educação. Ou seja, é um trinômio, né? Eles não trabalham de forma separada, são de formas juntas e harmônicas. Mas a repressão ela também precisa ser forte, precisa ser dura, porque isso é crime. Isso não só afeta, isso não é crime contra uma pessoa, isso é crime contra a coletividade, é crime contra o meio ambiente. Essas pessoas precisam ser apenadas. O Zé estava filmando uma área no São Roque, uma mulher vai com a cara mais lavada também porque estava chovendo, e lança uma sacola de lixo no rio que estava cheio. Eu vi, um absurdo. Absurdo isso. A polícia parar ali, a imagem já serve como prova e autuar ela em flagrante por crime ambiental, né? Tudo bem, eu não estou falando que é problema de polícia, eu estou falando que é um problema que envolve educação, é um problema que envolve obras de engenharia e de manutenção, mas também de repressão. Por que não? Repressão e de fiscalização, né, Roberto? Quando eu falo fiscalização... Tem que monitorar, né? E sem contar, Roberto, marcar, né, para acontecer de volta e meia essa desobstrução. Eu tive aqui recentemente com o prefeito de Buerarema, o Vinícius Ibram, e a gente estava conversando sobre a questão das chuvas. Foi na sexta-feira isso. E eu perguntei para ele como estava o cenário da questão das chuvas lá em Buerarema. E ele falou que lá estava tranquilo, porque ele falou, por sorte, ele tinha desobstruído os canais, acho que uma semana antes, ou foi 2 semanas. Aí eu falei para ele, sorte não, trabalho prestado, serviço prestado. Porque se você já trabalha aí o preventivo, quando acontecer aí o grande problema, não vai ser tão grande, né? Não vai ser tão desastroso. Né, não vai ser tão desastroso. Exatamente. Tem que ter esse costume de desobstruir. Não é questão de sorte. Esse nível de manutenção tem que ser ordinário, né? É verdade. Você tem um nível de manutenção de todas as áreas. Disse a ele. Você tem todo o mapeamento dessas áreas e você sabe quais são os canais. Por exemplo, Santo Antônio sempre alagava quando você tinha uma chuva acima de 50 milímetros. Por que não alagou? Exatamente porque o canal está limpo. Agora, esse canal não fica limpo o tempo todo, porque de forma natural ele vai assoreando por areia, porque a gente tem as periferias nossas sem asfalto, e aí você tem toda essa areia, né, todo esse quartzo que chega até os canais, mas você tem essas pessoas criminosas que jogam no rio, né, que jogam no rio geladeira, que jogam no rio lixo, que jogam no rio animais mortos. Isso é crime ambiental. E assim, eu não estou dizendo que é só fiscalização, que é só repressão, mas associado a um trabalho de engenharia, que é essa parte de manutenção e de construção, mas também associado a um trabalho de educação ambiental. A gente precisa discutir educação ambiental nas escolas, sim, de forma transversalizada, sim, mas também com a comunidade, levando panfleto, fazendo movimentos, publicando aí nas redes sociais, publicando aí em rádio e TV, para que as pessoas entendam que não pode jogar lixo no rio. Os canais são canais naturais,
em algum momento eles foram utilizados, estão sendo utilizados como escoamento de esgoto, mas é preciso entender que boca de lobo não é para esgoto. Boca de lobo é para recepcionar águas pluviais. O sistema de esgoto, ele é um sistema fechado, ele sai da latrina da sua casa, do vaso sanitário, vai para um sistema de captação, vai para uma elevatória, daquela elevatória ele vai para a Estação de Tratamento de Esgoto, ok? E do sistema de tratamento de esgoto ele sai 99% potável para um manancial próximo. Já o sistema de águas pluviais, ele está ali, são as bocas de lobo, as pessoas acham que boca de lobo é esgoto. Não é. Boca de lobo é para captar águas pluviais, ou seja, águas das chuvas. Funciona como sistema de drenagem, né? Sistema de drenagem, e jogar para um manancial próximo. Esse manancial próximo vai jogar no Rio Cachoeira, no caso aqui da cidade de Itabuna. E o Rio Cachoeira vai chegar até o mar, de forma natural, mas de forma histórica, uma parte desses canais naturais estão sendo utilizados como transporte de efluentes de esgoto. Mas o ideal não é a gente, por exemplo, envelopar um canal desse, é retirar o esgoto do canal e deixar que o canal sirva como área de drenagem, né? Por exemplo, esse canal do São Caetano, para quem não conhece, esse canal, eu esqueci o nome dele, tem um nome, é um contribuinte do Cachoeira. Ele nasce, o nascimento dele, o nascedouro dele ali é numa área ali do Vale do Sol, de umas encostas ali do Vale do Sol. Aí tem o nascimento dele, o que a gente chama, né, de nascimento, um olho d'água, e ele acaba escoando, drenando aquela área para ir. Só que ele chega nessas áreas urbanas, começa a receber aporte de esgoto. O ideal é que, claro, a nossa cidade ela não foi planejada. A cidade ela inchou e as demandas socioambientais aconteceram a partir da década de 80, final dela, quando a gente tem um surgimento da vassoura de bruxa aqui na região, e a gente tem um êxodo rural muito grande para Itabuna e para o extremo sul da nossa região, especificamente Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro, tanto que o Baianão cresce nesse momento, né? Ele incha ali e todo esse inchamento populacional geram demandas, mas é importante a gente avançar nessa parte de saneamento básico. Olha aí a criminosa jogando. É importante a gente avançar nessa parte de saneamento básico, porque cada real investido em saneamento básico, você promove a saúde em outros R$ 5. Essas imagens aí que apareceu na tela são imagens realmente chocantes, hein? São imagens sabe chocantes. O que eu acho, Roberto, assim, uma sincera opinião que deveria ser matéria de escola. O meio ambiente, a preservação aí, né? E política. E política deveria ser matéria de escola. Eu não sei se vocês se lembram, mas antigamente religião. Vocês lembram que religião era uma matéria? Religião? Saiu. Ultimamente o tempo tem passado e a gente só tem perdido, né? Na questão da educação. O meio ambiente mesmo era de extrema importância, uma matéria sobre meio ambiente e política, para já formar aí a criança, ela sabendo preservar, ela também entendendo assunto político. Acredito que a sociedade e o Brasil se encontrariam em uma posição bem melhor, viu? Isso é verdade. Essa senhora joga esse lixo aí, né? Eu tinha citado de forma mais descarada. Isso é crime ambiental. E aí a gente precisa, para que as pessoas entendam o que é crime ambiental, e é importante a questão da educação, né? Educação nas escolas. Eu sou defensor de uma educação, de uma escola integrada e de educação integral. E na educação integral a gente trabalha esses temas de forma transversal, né? É super importante que as pessoas entendam que a gente precisa preservar. Olha aí quanta garrafa de cerveja, né? Olha aí essas pessoas lançando. Então, assim, você precisa de educação? Precisa. É só educação resolve? Não. Eu preciso de engenharia, que é a parte de manutenção e de construção e de novas áreas, né? Para tratamento de esgoto e tal. Mas, por outro lado, eu preciso de uma fiscalização, como diz Toné, e que eu chamo de repressão mais efetiva, né? Inclusive com a prisão de algumas pessoas que insistem em deliberar prisão e aplicação de multas, né? Para pessoas que decidem deliberadamente lançar resíduos sólidos no rio, né? Em áreas de drenagem da cidade. Isso é um crime gravíssimo, um crime não só contra o meio ambiente, mas também contra a sociedade. Com certeza. Eu acho que o áudio de Toné não está saindo, né?
O áudio de Toné não está saindo, Roberto? Não, eu não estou ouvindo, não. Pronto, então eu vou falar. Toné, vou repassar a sua pergunta para ele. A Toné quer saber o seguinte, Roberto. Ela falando na questão do sistema aí preventivo, né, que eu comentei. E ela quer entender, né? Não, aí eu volto. A questão das baronesas. A questão das baronesas. Recorrente. É um problema recorrente. A baronesa, água pé. Agora, deixa eu dar. Por que deixa No tempo juntar da tanto, seca. Roberto, no tempo da seca, as No tempo da baronesas, seca. ao invés de Porque ter esse não vai- se é trabalho um Porque não se preventivo? faz o trabalho preventivo, logo quando vai começando, vai tirando aos poucos, não espera a chuva chegar para levar essas baronesas que vão parar nas praias de Ilhéus, emporcalham tudo. É um crime ambiental, não deixa de ser. Então, por que deixa ficar aquele mar verde de baronesa? A coisa fica até bonita, mas é bonito, mas é uma coisa muito feia. Não é sujeira, é falta de limpeza. Bonito, Então mas não é deixa feio, né? acumular. Por que deixa acumular? Vai surgindo as baronesas, vai retirando, gente. Vai retirando. Não deixa acumular. Aí deixa acumular, quando a chuva vem, aí tem que interditar a ponte, porque ela esbarra logo na ponte do Marabá. Porque ela é muito baixa, então o custo é bem maior, os problemas são bem maiores, mas são problemas recorrentes. É isso. As baronesas, que a gente chama de macrófitas, elas são naturais da região. Em qualquer lugar no mundo, ela tem uma função biológica. É óbvio que a proliferação dela, como disse Toné, né, que fica bonito, mas fica feio, né? É. Você fica aquele Beleza tapete verde exótica. lindo, mas Com não aquele é mar beleza, é verde, feio fica bonito, mesmo, né? É feio mesmo. Mas enfim, por que ela prolifera? Exatamente por conta que eu tenho uma demanda biológica muito grande, a gente chama de DBO, né? Você tem muita matéria orgânica ali, e essa matéria orgânica, quando ela começa a ser trabalhada quimicamente, ela retira o oxigênio do meio aquoso. E essas macrófitas tendem a se proliferar, porque você tem muita comida, vamos dizer assim, para ela se proliferar. À medida que ela se prolifera, e aí ela cobre maciçamente todo o espelho d'água, ela já vai impedir a troca gasosa da atmosfera com o meio aquoso. E já causa a morte de peixes, né? Exatamente. Então, que já tem pouco oxigênio por conta da quantidade de matéria orgânica, né, do esgoto, que a gente não trata. Se você observar, e a Imasa tem um projeto chamado Tempo Seco. Esse projeto deve estar sendo implementado aí nos próximos meses, que é retirar exatamente esse lançamento de esgoto nessa parte central da cidade, que vai da cabeceira do São Caetano até o finalzinho ali aqui da parte urbana da cidade. O que é que acontece? Retirando, e você observa, em tempo que não há chuva nenhuma, você tem o lançamento de água. Aquilo é o quê? Esgoto. Então, quanto maior a quantidade de esgoto, e aí é preciso investir mais em tratamento de esgoto. A gente trata muito pouco. Porque investindo em tratamento de esgoto, você tem a diminuição dessas baronesas, porque você tem o potencial de matéria orgânica nessa área de esgoto lançado menor, ela vai se proliferar muito. Então, Toné, isso a gente precisa retirar? Precisa sim, mas isso é uma questão muito mais sistêmica de resolver o problema. Então, assim, as pessoas, tem gente que tem azia, né? Tem azia, e ela toma o quê? Bom, quem tem azia vai tomar um remédio que é uma base química, não é isso? Ela toma, e aquele remédio, ela vai entrar no estômago, é uma base, e ele vai transformar aquele líquido, vai separar o líquido. Com a presença da base, aquele líquido que era ácido, uma parte do líquido, o líquido de uma forma geral, ele vai deixar de ser ácido e vai ser, ele deixa de ser ácido, eu esqueci até a palavra, mas aí uma parte vai ser água e uma parte vai virar sais. Em um momento, isso de forma reiterada, esse sal que está ali dentro, ele vai ser de uma forma ou de outra sendo absorvido pelo organismo, vai criar pedras nos rins, vai elevar a pressão dele. Ou seja, ele precisa mudar o comportamento dele, ter uma alimentação mais saudável. Mas ele tem azia, ele só quer tomar o Sonrisal. O Sonrisal é a base, né? Então ele precisa mudar o comportamento dele. A mesma coisa tem alguns fenômenos para a cidade. Esse do esgoto no Rio Cachoeira, a gente precisa resolver a gênese dele, né?
ou seja, retirar o lançamento de esgoto e levar esse esgoto para uma ET, para uma estação de tratamento de esgoto. Aí a gente vai resolver de uma forma definitiva a proliferação de baronesas nessa parte aqui do rio e, consequentemente, a chegada delas nas praias de Ilhéus, que Ilhéus de Itabuna, eu considero É o destino final, né, coitados? É o destino final, mas Ilhéus somos nós, né? E Ilhéus também, Itabuna. Nós somos um único aglomerado urbano que são antagônicos, mas que se complementam, né? Não são antagônicos, são diferentes, mas que se complementam. Ilhéus nasceu voltada para a exportação da commodity, do cacau, enquanto Itabuna nasceu voltada para a oferta de serviço para a sua interlândia próxima, e essas duas cidades se complementam. A praia de Itabuna está onde? Está a 20 quilômetros, que é Ilhéus. Itabuna nasceu de Ilhéus, né? Então, assim, nós somos uma única região, a gente precisa, Toné, pensar a bacia do Rio Cachoeira como uma forma total, né? Única, de responsabilidade de todos os municípios integrantes dessa bacia. Aí a gente começa a resolver os problemas eminentemente ambientais dessa cidade. Volto a dizer, cada real investido em saneamento básico, você promove a saúde das pessoas em R$ 5. As pessoas deixam de ficar doentes, porque tem um ambiente, um meio ambiente mais saudável, né? Então isso é muito importante, fazer investimento, porque de forma geral as pessoas acham que é importante só investir em hospitais, mas quando você investe na promoção à saúde, é muito mais eficaz, é muito melhor. Com certeza, Roberto, é isso mesmo. E Roberto, para a gente finalizar, né? Eu queria que você trouxesse aí algumas atualizações referente à guerra da Ucrânia, porque foram tantos acontecimentos nos últimos tempos, né? Veio política, Copa, chuva, transição de governo, até uma pauta que a gente já tem que deixar para a semana que vem, falar um pouco sobre a transição do governo aí, como é que está esse cenário. Mas eu queria saber hoje da guerra da Ucrânia, as últimas atualizações aí, como é que tá, porque as pessoas ainda perguntam, ainda está acontecendo a guerra? E tudo mais. O pau está quebrando lá, né? A gente tem o inverno se avizinhando, né? E o que é que Putin tem feito, né? Putin, ele recuou em alguns momentos, por exemplo, Kherson foi retomado pelo exército ucraniano. Só que as tropas russas estão do outro lado do rio de Kherson. E eles saíram de lá. Então o exército ucraniano, ele tá, vamos dizer assim, retomando áreas importantes. Por outro lado, o exército russo está fazendo os ataques com mísseis, tanto que a semana passada ele lançou um ataque com 80 mísseis e o sistema de defesa ucraniano foi acionado e rebateu ali cerca de 70% desses mísseis. Em um rebatimento disso, um míssil de defesa ucraniano acabou caindo na Polônia. Vocês se lembram disso? Foi semana passada. E se a Polônia faz parte da OTAN, né? E o que é que aconteceu? Tem lá no artigo 5º de criação da OTAN que se uma nação pertencente à OTAN for atacada, as outras nações da OTAN precisam repelir aquela agressão. Então, o artigo 5º não foi invocado, pelo contrário, foi invocado o artigo 4º, exatamente para saber o que aconteceu. Descobriu-se agora, recentemente, que não foi um míssil russo, foi, na verdade, um míssil de defesa da Ucrânia que atingiu aquela região. De forma que, embora a Rússia tenha anexado por papel, né, no decreto, algumas áreas, né, a área de Kherson, a área ali do leste da Ucrânia, mas uma coisa é você tomar no papel, outra coisa é você tomar militarmente. Kherson, eles precisaram recuar, é uma área importante ali, que faz ligação com o mar de Azov, né, com toda aquela região que vai desembocar ali no grande mar Mediterrâneo, né, que é uma ligação comercial super importante, só que a Rússia está perdendo espaço, ela não só está perdendo espaço, como esses ataques são ataques não feitos por aviação russa, porque os aviões russos, eles sofreram uma baixa muito grande em razão do sistema de defesa ucraniano, que na verdade, um sistema de defesa vindo dos Estados Unidos, vindo dos países membros da OTAN. Então, eles fazem ataque a longa distância, vindo principalmente de navios aportados na região. Então, lançam os mísseis exatamente para atingir a infraestrutura da Ucrânia, prejudicando aí boa parte
da região. A gente teve semana passada, com repercussões, agora nessa semana, um ataque sobre a usina de Zaporizhia, né? Na época do ataque, 3 pessoas ficaram feridas, também ataque em Kharkiv Norte. Então, esses ataques são ataques à distância. A Rússia está perdendo espaço, está perdendo inclusive aliados. O presidente da China, né, Xi Jinping, já emitiu parecer contrário ao prolongamento dessa guerra. Ele pede o fim da guerra. O primeiro-ministro indiano também pede o fim da guerra. Então, o que acontece? A Rússia está perdendo aliados, a Rússia está enfraquecendo, e a tendência é que, para os próximos dias, a gente comece a construir uma possibilidade de acordo. Agora, sim, a Rússia, ela quer uma parte, a Ucrânia não quer liberar nenhum espaço. A Rússia é agressor mesmo, e ela precisa sofrer a devida sanção. Então, assim, a gente tem um prolongamento, esse prolongamento é muito sofrido para a região, principalmente para a Ucrânia, que agora a gente chega no período de inverno, se aproxima o inverno no hemisfério norte, né? Ele é o contrário nosso, né? A gente agora em dezembro está chegando ao verão. No hemisfério norte eles estão chegando no inverno, cai muita neve, as temperaturas são negativas lá em toda a Ucrânia, toda aquela área ali, russa inclusive. A Europa também sofre com o inverno porque ela vai precisar mais e mais de energia, embora o seu planejamento estratégico dos países europeus, eles conseguem reduzir o consumo para aumentar aí a sua capacidade de depósito, né, dessa energia, e conseguindo inclusive levar novos fornecedores em termos de gás, como é o Catar, né? O Catar hoje ele produz mais gás em toda a sua bacia do que há 5 anos atrás, né, que era maciçamente petróleo, exatamente para fornecer a Europa, uma vez que foi cortado aí mais de 50% do suprimento russo. E, por exemplo, o Nord Stream, que é o maior fornecedor, né, uma corrente, a maior fornecedora de gás para a Europa, está com seu fornecimento paralisado em razão, em tese, de um acidente que houve ali no duto. Então, esse é o cenário. A gente não tem uma perspectiva de melhora quanto antes, mas a Rússia, ela está sendo impactada, ela está ficando num corredor sem resposta, sem destino, né? Ela precisa recuar. O Vladimir Putin, a ideia dele era retomar esses espaços, segundo a inteligência norte-americana, espaço que foi um dia da União Soviética, mas ele está sofrendo as derrotas. Dentro de casa já começa a movimentação, mas também de forma internacional. Tanto que um dos reflexos é que a população, a expectativa de crescimento da população russa diminuiu consideravelmente. A gente tem hoje um crescimento negativo, ou seja, está morrendo mais gente do que nascendo gente na Rússia. E para o projeto imperialista do Vladimir Putin é preciso um nascimento maior do que o número de mortes. Então, todo um contexto acaba abalando isso. A economia russa não foi abalada como se pensava antes da guerra, né? No iníciozinho da guerra, que a economia fosse atingida de forma muito maciça, mas esses acordos bilaterais que a Rússia conseguiu com a Índia, com a própria China no fornecimento de matéria-prima, né, de commodities e também de hidrocarboneto, acabou segurando um pouco essa balança comercial russa. Mas a guerra, ela dá sinais de enfraquecimento. Porém, a gente tem aí uma crise humanitária se avizinhando em razão da chegada do inverno na área. Então, o cenário é basicamente esse. Entendi. Rapaz, e não tem chances aí de encerrar essa guerra, Roberto? De selar a paz? Chances tem, né? Tanto que exatamente pelo enfraquecimento e a capacidade operacional russa está diminuindo consideravelmente. Os aviões russos, se no início eles dominavam o céu ucraniano, hoje já não acontece isso, porque o sistema de defesa ucraniano ele se fortaleceu em razão dos equipamentos dos países membros da OTAN, fornecendo a Kiev. Tanto que esses ataques são feitos a longa distância. E boa parte dele debelada, né? Então, a semana passada, a Rússia conseguiu mandar para lá 80 mísseis para toda a área da Ucrânia. E 70% foram debelados pela defesa ucraniana. Mas o sinal de enfraquecimento de Vladimir Putin vai levá-lo a pedir mais para frente um acordo. Mas a gente ainda não sabe quando é que vai chegar.
porém se avizinha também uma crise humanitária sem precedentes ali naquela região, uma vez que o Vladimir Putin intencionalmente está atacando essa área de produção de energia, né? Tanto que a maior usina em produção de energia nuclear da Europa é a usina de Zaporizhia, né? Que ela foi interrompida agora recentemente por conta de ataques. Ah, entendi. Eu quero agradecer, viu, Roberto, sua participação. Sempre é um aprendizado aqui estar com você, com a gente, sempre trazendo aí todo o seu conhecimento. Um dia eu quero chegar só de um pouquinho, viu? De um pouquinho aí do que você traz, assim, poder falar sobre vastos assuntos. E parabenizar, né, por você ser assim tão inteligente, por esse papel que você traz também aqui para Itabuna, que eu sei que você aí na frente, cuidando de Itabuna, você faz muito bem seu trabalho. E com certeza, se a gente tivesse mais profissionais aí como você, a situação seria bem diferente. E também ficar acompanhando aí as situações da chuva. Se você tiver algum destaque, alguma coisa para trazer aqui para a gente mostrar, né? Até se tiver alguma coisa educativa para a população mesmo, com relação aí à preservação de permanecer limpo esses locais, né, que estão sendo desobstruídos. Obrigadão, viu, Roberto, pela participação. Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de dar essa contribuição nossa para a população de Itabuna. Forte abraço e até semana que vem. Surgindo algo extraordinário, estou à disposição para a gente retomar. Forte abraço. Tá certo. Obrigada, Roberto. É isso aí, ficamos com o Roberto José, geopolítico, que trouxe para a gente aí os principais destaques do que está acontecendo na chuva aqui de Itabuna. Sabe que Itabuna é uma cidade que sofreu muito com as chuvas, né? A população tem, de certa forma, esse trauma, né? Sobre tudo o que aconteceu aqui com relação à chuva. Não foi fácil, mas a gente tem que colaborar também, né? Desobstruindo, por parte do poder público, que é desobstruindo os canais, as redes de esgoto, os bueiros, para que não aconteça aí o entupimento e a população contribuir aí para manter, né? Manter aí esses bueiros limpos, o esgoto limpo e continuar aí o trabalho da prefeitura, porque tem que trabalhar junto, não dá só para a prefeitura trabalhar sozinha, tem que ser prefeitura e população, os dois juntos. Uma outra notícia também, pessoal, é sobre aqui o reajuste que vai ter na conta de água, né? A gente tem visto aí que o serviço da Emasa realmente é um serviço que tem deixado a desejar com a falta, quando é um serviço que é um serviço prestado de forma bem feita, que a população recebe aquilo que você paga, você até entende os reajustes, né? A gente sabe que, querendo ou não, com o passar dos anos, tudo aumenta. Mas e quando a situação é a situação que acontece aqui? Reajuste na conta de água, sendo que a gente não recebe, né, pelo serviço que é ofertado. Eu vou até conversar isso, debater aqui com o Toné, que eu tenho certeza que ela tem coisas a falar a respeito disso, é porque é um absurdo uma cidade como Itabuna, que só cai água de 15 em 15, você está se deparando aí com essa notícia de aumento. Eu tentei até marcar entrevista com o presidente da Emasa, mas foi impossível, ele não responde as mensagens, é porque a gente tem muito o que falar quando se fala da Emasa. Toné, eu me deparei aqui com a notícia ontem, inclusive, sobre o aumento que vai ter nas contas de água. Reajuste tarifário. O que você acha disso com relação ao serviço que Itabuna recebe aqui de água? Olha, o serviço é péssimo, né? Em um lugar sai de 15 em 15 dias, em outro de 30 em 30, e tem outros que nem cai. O pessoal que mora nas partes mais altas sempre reclamam que a água não tem pressão e não sobe. É complicado. Às vezes tem que acordar quando chega um pouquinho, aí tem que ir de noite, ficar de olho, lavar as coisas, esperar daquele. E tem as tais das manobras. É complicado, né? Você tem que esperar a boa vontade. Essas manobras, Carol, ninguém consegue me entender essas manobras. Porque lá na minha área é assim, chega um pouquinho, para. Aí você vê, começa a lavar roupa, tem que desligar a máquina. Por que acontece isso, né? Eis a questão. Aí eles desligam de um e liga para outro lugar. É assim. Então são as tais manobras. Disse que não vai. O prefeito anunciou aí que depois dessa. Estão construindo aí. Tá tendo reservatórios lá no Novo Jaçanã, em outro lugar. E que não vai mais faltar água. Que a água vai cair diariamente. São Tomé, né? Para ver para quê? Vamos ver se vai funcionar isso. Eu conversei um tempo atrás com o Babá. Já vão aumentar a água de novo? Vai aumentar. Conversei com o Babá Cearense há um tempo atrás. Ele tinha até me relatado que o presidente da Câmara. Desculpe, não. O presidente da Emasa, Raimundo Mendes. Raimundo, ele queria já fazer esse reajuste aí,
Porém, o prefeito, né, de acordo com o Babacearense, falou, não, a gente não está ofertando um serviço 100% para a população, então não vamos ajustar a conta. Aí agora a gente se depara com essa notícia desse ajuste. E sem contar que uma das coisas que eu indaguei para ele quando ele esteve aqui foi sobre o serviço ter piorado. Porque ele falou tanto, né, da gestão de Fernando Gomes, da falta de água, mas o serviço, ao invés de melhorar, só piorou, porque a população fica sem água, a água cai de 15 em 15, isso é E quando o gás cai... de 30 em 30. E aí agora reajuste das contas, quando é um reajuste por um serviço que você recebe, você tem gosto de pagar. Agora, quando é um reajuste que você precisa esperar a boa vontade da água cair para lavar suas roupas, tem que se adequar ao horário que eles vão liberar água para você, a população já chega tão cansada do trabalho. Quer tirar o final de semana, às vezes, para lavar, né? Lavar as coisas, chega um sábado, Lavar quer fazer, roupa. adiantar. Aí não, tem que ficar acordado de madrugada quando a água cai para tentar bater uma roupa. Às vezes a água só cai no domingo, aí você tem que pegar seu domingo, tirar para ficar lavando Sacrificar o roupa. domingo. É isso. É uma situação Não, e complicada. tem outro problema também. Porque geralmente esse pessoal que mora na periferia não tem condições de ter um reservatório maior, de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 litros. Geralmente é 500, às vezes até 1.000. Aí acaba logo. Então não tem nem como estocar água, com armazenar. Não fica, não tem condição. Aí chega, já vai usando, usando, pô, acaba rapidinho. Aí tem que esperar mais 15 dias, mais 20, 30 dias de novo para ter água. É difícil, é muito difícil. Para o pessoal que mora na periferia é complicado. Com certeza, mas agora a você conta... vai aumentar a água, não aumenta a oferta, aí fica difícil, meu amigo. Você aumenta a tarifa e não aumenta a oferta, não, tem algo errado aí. Eu queria, inclusive, conversar, né, com o Raimundo, que ele se predispusesse aqui a vir para a gente fazer uma entrevista e tentar entender o porquê desse reajuste, se vai ter melhorias, quais são as promessas para acontecer esse reajuste, né? Porque a gente sabe que vai ter uma obra, né, para a EMASA, uma obra que garante aí que vai ter melhorias com relação aí a esse abastecimento de água. Mas qual é o prazo disso, né? Porque a gente já está esperando há muito tempo uma solução. Desde a época, Toné, daquela seca severa de Itabuna, da água com sal, que as coisas não normalizaram. Pegou o ritmo da economia, da escassez, o povo se adaptou, então dá pra gente fazer assim, é o que parece. E né? quem ficou rico foram as distribuidoras de água, que a água nem sabia nem a procedência, Foi todo o mundo quê? comprando. Precisava da água, fazer o quê? Água A com necessidade, óleo, né? abriu foi poço, viu? Foi. Rapaz, as empresas também de postos artesianos, Faturaram muito. a gente fica esperando aí Detrimento da necessidade dos outros, né? uma Da dificuldade. posição. Mas vamos falar Você de uma coisa boa, Carol? Bora, vamos falar de coisa boa, Vamos pelo falar de uma amor de coisa boa Deus. aqui. Chega de É notícia boa ruim. e também é triste. Ontem foi o dia do músico. Eu não sei se teve alguma comemoração O aqui. Erasmo? A FIC fez alguma coisa para os músicos? Ah, não, você tá falando do dia do músico. Você tá falando, né? A gente teve uma perda também, uma outra Sim, é isso que perda. eu vou falar. Mas eu vou falar Sim. do dia do músico. Ele desapareceu justamente no dia do músico. A morte de Erasmo Carlos. Aos 81 anos. Que foi... Gal Costa, fez Erasmo. parte da Jovem Guarda com Vanderléa, com Roberto Carlos, que ele é um parceiro, né? E ele tem mais de 600 músicas. Fantástico, Tremendão. Muito bom mesmo. Mais uma Muito bom perda. letrista, muito bom compositor. Então foi uma perda realmente irreparável. E pensar que ele teve internado já há um tempo atrás e mataram ele várias vezes Sim. nas redes sociais. Tanta fake news que ele tinha morrido, estava internado, já morreu, já faleceu. Ele não tinha morrido. E quando ele teve alta foi justamente no dia 2 de novembro, no dia dos mortos. Ele disse: estou aqui de volta para casa, ressuscitei. Ele era muito brincalhão. Mas foi uma perda irreparável. Fez sucesso, ele deixou muitas músicas, deixou um legado muito grande, uma riqueza. Nós perdemos, em pouco tempo, três grandes nomes da música popular brasileira. Nós perdemos o Rolando Boldrin, que já era um gênero sertanejo. Nós perdemos Gal Costa, que já veio da era do tropicalismo. E agora perdemos Erasmo Carlos, que fez parte da Jovem Guarda, que foi muito importante para essa geração, principalmente para a minha geração, que acompanhou, que conviveu com essas pessoas, com esses músicos da mais alta qualidade. É uma pena. E a música ultimamente tem só regredido, né, Toné? Porque eu sempre falo, eu vim de uma época, eu sou de uma época
que essas músicas até eram engajadas, faziam parte de um engajamento político, sociopolítico. Eu vim de uma época que tinha o hippie, que tinha a época Peace and Love, que era paz e amor. Por que que eles faziam? Eles fizeram esse movimento contra a guerra do Vietnã. Teve a guerra do Afeganistão aqui, teve a guerra do Iraque, tá tendo da Ucrânia. Ninguém faz nada, os jovens não estão nem aí para isso. Então, minha época foi muito mais rica, porque a gente fez um movimento muito importante e lutou contra isso, contra as guerras. E eu não vejo, os jovens de hoje nem tá nem aí, sabe nem onde fica a Ucrânia, não quer nem saber. É verdade. É difícil. E como é que vai ser esse especial de fim do ano, né, com o Roberto Carlos? Que ele que sempre gostou, né, de cantar pro Erasmo, já era de costume. E as músicas dele sempre são parcerias, né? Sempre. Foram feitas em parceria, vai ser muito triste. Ele era um tremendão, era um cara, como se diz, era grandão, fortão, mas era uma alma boa, bondosa, generosa. Era um cara, como é que diz, muito gentil. Era diferente de outros, né? Você vê até uns baixinhos que são metida besta e não tem o talento que ele tinha, não tinha a inteligência que ele tinha para fazer música. Foi uma perda muito grande para o Brasil, muito grande na área da música. E ele ganhou o Grammy Latino, lembrando que ele ganhou o Grammy Latino e ele ainda estava vivo, ele agradeceu muito. Deixa uma obra muito boa, muito bonita, e a gente vai ter que lembrar muito dele. Sentado à beira do caminho, Mulher, ele fez uma música muito bonita. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Lindo, lindo, lindo. Boas lembranças. Realmente uma poesia, né? Em forma de música. Poesia. Coisa que a gente tem perdido ultimamente, infelizmente. Mas é isso, Toné. E falando de uma notícia boa também, né? Pra gente animar um pouquinho. Amanhã é dia de jogo do Brasil, Toné. Amanhã é dia de jogo do Brasil. E a gente amanhã tá aqui... fecha tudo. Tudo. Inclusive o comércio, como você falou, vai funcionar de maneira, né? Toné, essa semana também é Black Friday. Sexta-feira. O Carlos Lee esteve aqui na semana passada. Conversou com a gente na segunda-feira. Ele até me passou aqui os horários. Eu vou passar já pro pessoal. Porque a gente vai agora para a Vitória da Conquista com Gustavo Magalhães, que está no link. Tô aqui, sim, tô aqui. Eu estava vendo aqui que vocês sobre a passagem, né, de Erasmo Carlos, que tristeza, né? Era uma tranquilidade, né? Era um cantor que parecia a minha lembrança afetiva a vida toda de Erasmo Carlos, Roberto Carlos, gente, pelo amor de Deus. E agora, como é que a gente vai ficar, né? Dizem Gustavo, Erasmo, Gal Costa, foi uma perda atrás da outra aí, perdas severas para a música e para os fãs também. Rolando Boldrin também, lá em casa, mãe, todo domingo a gente assiste Rolando Boldrin, hoje, que era na TV Cultura agora, é uma perda muito grande, a gente está muito triste, é muito triste. Agora, como Toné estava comentando, tem muito baixinho aí metido, tirado a cantor, né? Pois é, aquela voz estridente, né? Que dói no ouvido da gente, aquilo ali não é música, para mim realmente não é música não, e que pese, eu tenho que tocar tudo. Aliás, eu tô vendo aqui, eu tô me vendo piscando aqui, parece uma boate, né? Não sei se vocês estão vendo isso no monitor também, mas não sei, deve ter sido o link, porque agora a Vitória da Conquista tá 24 graus, a sensação térmica agora, nesse momento, é 26 graus, a gente tá mais quente do que o normal. E é abafado de chuva, a gente sabe que vai chover. Então, esse link tremido aí, que se vocês estão vendo aí também, eu estou vendo aqui, talvez seja por isso, por conta de uma tempestade que vai cair a partir das 15 horas, de 15 até 18, aliás, de 15 até 21 horas, a gente vai estar com uma tempestade aqui em Vitória da Conquista, ou seja, chuva, né? Então deve ser por isso que está assim. Agora a gente tem umas imagens, uma informação aqui de Vitória da Conquista. Eu queria ver se os meninos já conseguiram baixar aí as fotos. É o seguinte, em Vitória da Conquista chegou uma comitiva do Banco de Desenvolvimento da América Latina, chegou na segunda-feira e ontem eles estavam com a prefeita Sheila Lemos. Que maravilha, essa equipe nossa é maravilhosa. Essa é a comitiva do Banco de Desenvolvimento americano, né, da América Latina, da Corporação Andina de Fomento, CARF. É a segunda vez que eles visitam a Vitória da Conquista. Na primeira vez já teve um investimento, já teve um aporte aqui em Conquista de 72 milhões de dólares. E agora nós vamos ter esse de 71 milhões de dólares agora, que significa 382 milhões de reais
para a Vitória da Conquista. É uma coisa que eu sempre falei aqui, eu acho que depois até Toné, se quiser comentar, é o seguinte: Conquista tem essa flexibilidade, a gente conversa, a prefeita conversa com vários órgãos, vários segmentos e também com bancos de fomento do mundo inteiro. A missão consiste em avaliar em loco, de forma especializada, cada um dos componentes do projeto de obras e seu impacto futuro, fornecendo assistência técnica para indicar possíveis adaptações. Essa é uma missão técnica, é importantíssimo isso. Eles vieram com o objetivo de analisar tecnicamente se tiver algum erro e falhas no projeto, que eles vão utilizar, a prefeitura vai utilizar esse dinheiro do CAF, 382 milhões de reais, para aplicar na cidade. Então, eles vieram com esse objetivo de analisar se os projetos técnicos estavam sendo realmente seguidos. Não vão dar o dinheiro de graça. Então, eles vieram aqui, são os técnicos. Não é o pessoal que libera o dinheiro, mas é o pessoal que resolve. É engenheiro, um monte de gente. Então, eles chegaram aqui no dia 21 e ficaram ontem. Ontem foi essa reunião e essa visita em loco. Estava chovendo, ontem eu vi a prefeita Sheila aí com a capinha de chuva, né, para não se molhar, para não molhar o cabelo, né, prefeita, que vai lá no salão de minha amiga ali do lado, ali do bairro Brasil, é gente boa, gosto dela também. A missão consiste em avaliar em loco. Ontem, à tarde, a prefeita acompanhou uma parte da visita, falou das motivações dos empréstimos, apontando problemas estruturais históricos aqui em Vitória da Conquista, e que está tentando resolver. Ela estava explicando para eles que estava tentando resolver. Ela estava acompanhada do secretário Jacques Ushura, o secretário de Infraestrutura Lucas Dias, do Gabinete Civil, e além do presidente da EMURC, Paulo Rocha, ou seja, toda a staff mais de alta staff da prefeitura estava com ela. O Jackson Ushura, que foi durante muito tempo o secretário de mobilização e secretário de mobilização urbana da cidade, é a pessoa responsável por toda essa reestruturação, e também Lucas Dias, que é o nosso o gabinete civil, é o secretário direto, esse que está aí no canto da tela, é o secretário direto da prefeita. Então, eles estavam recebendo essa comitiva. O primeiro ponto vistoriado foi o pontilhão do bairro Boa Vista, área que deverá ser implantada nos cruzamentos e rotatória da Avenida Ecovia Parque do Rio Berruga, saindo da Avenida Bartolomeu de Guzmão, indo até J. Pedral, cruzando a Luiz Eduardo de Magalhães. De lá, o grupo foi conhecer a região que dará lugar ao Parque da Cidade, com início da Avenida Bartolomeu de Guzmão. Por que eu fiz questão de ler isso tudo certinho assim? Foi o seguinte, para não ter a informação truncada. A Vitória da Conquista está criando um parque ecológico do Rio Berruga, baseado, inclusive, de muitos estudos de Curitiba, do pessoal de Curitiba. Ou seja, a Vitória da Conquista está criando um ponto turístico que é sensacional, e esse dinheiro, talvez, parte desse dinheiro que está vindo do CAF, vai ser utilizado para fazer os viadutos, fazer as estradas que vão dar acesso ao parque. Ou seja, a Vitória da Conquista quer ainda, está lutando, a prefeita Sheila Lemos, essa que está de capa, está lutando o título de entrada da Chapada, de portal da Chapada. Porque a gente está na entrada da Chapada, de fato. Daqui para Livramento, 100 e poucos quilômetros. Daqui para Mucugê, não sei quantos quilômetros, 200 e poucos quilômetros. Ou seja, a gente está na entrada da Chapada, do lado de cá, e não pelo lado da Estrada do Feijão, mas a gente está na entrada da Chapada pela região sudoeste. Então, Vitória da Conquista quer esse título, e quer que exista também turismo dentro da cidade, porque a gente não tem turismo, só trabalhamos com comércio. Você de Itabuna só vem para cá para poder fazer reforma do carro, né, fazer a revisão do carro. E agora a Vitória da Conquista quer essa possibilidade de ter turismo aqui também. Eu não sei se Toné, você conhece Conquista? Estou sem retorno daí. Então vamos continuando aqui. Eu estou sem retorno lá do estúdio. O pessoal deve estar se organizando aí no estúdio para o próximo entrevistado. Muito importante que a missão do CAF, é o que Sheila fala, muito importante que a missão do CAF chegue à Vitória da Conquista para conhecer em loco o nosso projeto e para que a gente construa esse projeto juntos. Não temos a ideia de que nós queremos, mostramos o problema da cidade e vamos construir as soluções juntos. Ou seja, a prefeita Sheila Lemos é de uma simplicidade grande. Ela está dizendo o seguinte aqui, está dizendo essa é uma nota oficial da SECOM, aliás, mandar sempre um abraço à SECOM, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, que nos informa o que está acontecendo na cidade. E ela está dizendo o seguinte, que ela vai fazer o projeto junto com os técnicos que vieram do CAF, junto com os técnicos que vieram do Banco Latino, né, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, da Corporação Andina de Fomento, CAF.
esses técnicos, eles vieram para cá e a prefeitura está dizendo, então, a prefeita está dizendo que vai trabalhar junto com eles. Então, ela estava perguntando se você conhece Vitória da Conquista. Eu conheço de passagem, muito pouco. Mas a situação aí, o relevo de Conquista é muito melhor, mais favorável do que o nosso. O nosso é mais complicado. Porque aí é só um planalto, fica tudo mais fácil dessas obras. Agora, assim, qual seria assim, uma obra mais importante, mais emergente aí para sua cidade, Gustavo, aí, na hora? Muito bem. É por isso que eu gosto de você foi realmente no ponto que eu queria que você provocasse. A gente está falando aqui que ela vai fazer uma construção de um parque. Não estou criticando, porque eu gosto muito da prefeita, a gente gosta muito da administração atual. Ela está criticando, mas eu estou criticando o seguinte: será que a gente precisa de um parque um parque verde? Ou será que era mais interessante asfaltar todas as comunidades? A gente chama de comunidades aqui em Conquista. São várias comunidades, várias, é igual a realmente uma capital lá do Sudoeste. Nós temos muitos bairros ao redor aqui, então são bairros dormitórios. E aí, alguns deles têm problemas seríssimos de infraestrutura. E a gente está aqui, eu querendo saber se, além do parque bonito, para inglês ver, entre aspas, se além do parque, se vai ter também estrutura as estradas, a estrutura de esgotos também. Então, eu queria saber da SECOM, até se pudesse mandar, se esse dinheiro, 382 milhões de reais, vai ser utilizado também para fazer asfaltar as ruas, etc., porque a rua também de Conquista, tirando a Olívia Flores, a rua é bem... Inclusive, aqui no resto da mensagem, Olívia Flores, para vocês em Itabuna, seria a Beira Rio. Então, a Olívia Flores aqui em Conquista seria a Beira Rio, em Itabuna. Aquele parque, aquele cartão postal, é isso. E aí eu só vi, então, os comentários é que esse dinheiro só é utilizado para o parque e para o cartão postal, que é a Olívia Flores. Qual a população atual aí de Conquista, hein, Gustavo? O último censo deu 380 mil, né? 380 mil habitantes, mas estima-se que em 2025, daqui a 2 anos, Conquista, olha só, isso é uma estimativa, existe um estudo dizendo que Conquista daqui a 2 anos estaria com 520, mas isso seria uma coisa, assim, absurda, porque em 2 anos aumentar quase 100 mil pessoas. Mas, de fato, a cidade cresce muito rápido mesmo. São 70 cidades ao redor de Conquista que precisam de Vitória da Conquista. São toda a parte de saúde e medicina aqui o centro da Vitória da Conquista. Então, a gente tem uma população flutuante muito grande. Eu não sei, vários dados que a gente pode comentar. Quando eu vim para a Conquista, tinha 32 postos de gasolina no centro da cidade. Hoje está com 160 postos em toda a cidade de Vitória da Conquista. Quando eu vim para cá, aqui há 20 anos atrás, eram 2 carros por cada família. Hoje são 3 carros por família. É uma média altíssima, é uma média de realmente muito alta. São 3 carros. É estranho de pensar assim, mas é que tem gente que tem 5 carros, tem 6 carros. Então, Vitória da Conquista hoje tem uma população realmente, cresce muito, muita faculdade, então vai crescer bastante mesmo. Agora você disse que tem muito carro. E as vias de acessibilidade estão funcionando direitinho? Tem muitas rotas? O escoamento de tráfego é bom? Não tem congestionamento, não tem nada? Como é? Funciona direitinho o trânsito aí? Tem áreas de estacionamento? Tem muitas vagas disponíveis? Tem zona azul? Como é? Aqui você agora pegou... Foi responsável, hoje ele é da infraestrutura urbana, ele foi responsável por muito tempo por essas vias todas. Jacques Ushura, inclusive, até uma sugestão para a Carol, se quiser conversar com o Jacques Ushura, ele é muito inteligente, ele poderia ser uma excelente convidado para a gente participar desse programa, que já é bom para caramba, a gente fala muito, está bem regional, eu acho legal isso. Aqui é o seguinte, são ruas estreitas, muito estreitas, tanto que aconteceu que o ônibus alugado, que é um ônibus sanfonado enorme, não conseguiu passar aqui, não conseguia passar. Então, ele era muito apertado o lugar. Então, ele acabou sendo utilizado só nas vias mais largas, né? E o que acontece? O trânsito hoje aqui é tumultuado. Você falou de estacionamento. No centro da cidade não se estaciona. Toda a cidade, são várias ruas que são proibidas de estacionar completamente, nem de um lado nem do outro. Zona azul, não? Tem zona azul. Estacionamento rotativo, tem? Tem o estacionamento rotativo. Inclusive, é uma coisa chique pra caramba. Aqui você tem as mocinhas que ficam voltando lá, é tudo eletrônico, né? O estacionamento digital, e tem um carro que passa e que ele vai calculando. Ele tem várias câmeras, ele vai calculando tudo lá.
O negócio aqui é chique. É alta, parece uma nave espacial. Ele cheio de câmera, ele vai calculando. Se ele passar lá, ver que o cara passou e está muito tempo naquele lugar, ele calcula e manda lá para saber e cobrar. E aqui o Centrans trabalha junto com esse estacionamento da Zona Azul e realmente é muita multa. Todo mundo é muito multado. Agora, o que acontece? Como tem muito carro mesmo, é complicado. Tem certos horários aqui que a gente está falando em levar meia hora para chegar a gente brinca que Conquista a gente passa em 10 minutos, porque é uma bacia. A gente está levando meia hora para passar de um bairro para outro. Tem muitos bairros também que estão crescendo. A gente tem um crescimento aqui de vários condomínios verticais. Isso é uma outra novidade também, Conquista, que eu acho que Itabuna não tem, como você falou, por conta da questão do terreno. Nós temos aqui muitos condomínios verticais, aqueles condomínios enormes assim, e realmente isso é diferencial. Eu só vejo isso em Feira de Santana. Você pega uma rua inteira, aquela avenida inteira, são vários condomínios verticais, são vários bairros, né, verdadeiros bairros. Tem um bairro, só um condomínio desse aqui, tem mais ou menos umas 7.000 pessoas morando nesse condomínio. Então, imagina, é muita gente. Você tem um crescimento muito grande, agora esse crescimento é ordenado ou desordenado? É isso. Essa visão que está tendo agora, isso é muito importante a gente falar, aconteceu de uns anos a gente está acompanhando, começando a ter essa visão de crescimento ordenado. Quando o prefeito Wesley Guzmão assumiu na primeira vez, ele começou a fazer esse trabalho, e sincero, honestamente, foi ele mesmo, porque antes não tinha essa preocupação, e agora quando o Wesley assumiu, e infelizmente faleceu, né, e a Sheila assumiu, trouxe uma equipe para isso, para pensar e esse crescimento ordenado, e terra e espaço tem para isso. Tanto que agora a saída para Jequié, a saída para Brumado e a saída para Ilhéus. Então, essas 3 saídas, elas estão sendo utilizadas para criar grandes bairros, grandes condomínios. Por exemplo, nós temos aqui, Toné e Carol, eu vou te falar, nós temos um condomínio aqui em Conquista, que ele é campeão, ele é um dos condomínios mais premiados do mundo. É pouco falado, porque senão vai fazer merchan, né, para o pessoal lá. Mas é um condomínio aqui em Conquista, que ele é premiado como um dos melhores condomínios do mundo. É porque as casas são planas, o terreno é plano, são chácaras enormes, são casas belíssimas, e lá tem de academia, de ginásio de esporte, de campo, de tudo. Então ele se completa todinho. Como ele fica a 12 quilômetros da cidade, aí ele é completo, você não precisa sair para nada, farmácia, mercado, tudo está lá, está tudo lá dentro, e as casas são maravilhosas. Gente, perdão, eu não vi. tem mais alguma notícia aí pra gente? Não, obrigado, querido, eu agradeço. Hoje eu falei demais, só que são 20, agora baixou um pouquinho, 25 graus aqui, a sensação térmica da Conquista, previsão de chuva, isso mais uma vez está aqui. Gosto muito quando a bancada é assim, tão inteligente. Hein, Gustavo, vai dar praia hoje aí? Oh, meu Deus. Você disse que tá aqui. Não me maltrate, não. Não me maltrate, não. Porque a única coisa que eu penso é a falta da praia. É verdade, Gustavo. Nós somos privilegiados do lado de cá, né? Porque nós estamos pertinho. E amanhã vai assistir o jogo aonde, Gustavo? Pois é, tem vários aqui, são vários telões, a cidade inteira. Aqui é chique também, a cidade tem vários. Porque aqui é igual a Beira Rio. Não, deixa eu lembrar aqui um lugar. Aquela rua onde tem aquele barzinho da esquina, no São Caetano. Bom, imagina aquela rua ali. Nós temos a Kennedy. A Kennedy. Nós temos a Alzires Prates ali. A Alzires Prates, ela tem vários restaurantes, é uma rua inteira. São vários restaurantes de excelente qualidade. Então, né, eu vou te falar, nós temos 2 restaurantes aqui que são indicados como um dos melhores restaurantes da Bahia, viu? Vai aparecer, logo eu vou falar sobre isso, viu? São 2 restaurantes aqui em Vitória da Conquista. É japonês, é? Restaurante japonês, não? Comida contemporânea, chique. Um deles, quem fez o cardápio foi o chefe Atala. Imagine você. Então, nós temos 2 aqui. E tem o chefe Ebina, que é um amigo nosso também. Então, falar Atala, fala de Ebina. Eu vou trazer essas imagens aqui, um dia eu trago para vocês. Vou fazer diretamente do chefe Ebina. Vocês vão curtir. Porque eu sei que aí é bom de carne, né? Que aí é zona de pecuária, eu quero comer carne, eu quero comer... Comer carne.
E eu quero até fazer um pedido também, Gustavo, para sexta-feira. Veja se Maísa consegue fazer umas imagens aí em Conquista, acompanhando a Copa. Viu? Aí, pronto. Vou pedir a ela hoje. Vou pedir a ela, Maísa Magalhães, ela vai trazer sim. Vou pedir a ela para fazer. E amanhã, eu não sei se eu vou, porque realmente é muita festa. Mas como o Dr. DJ está tocando em alguns lugares, quem sabe amanhã eu vou estar tocando. Vai parar tudo, o Brasil vai parar. O Brasil vai parar tudo. Mas o Dr. DJ vai ter que estar lá fazendo a festa. Tocando. Ele é DJ. Também. Gustavo é tipo a Barbie. 1000 profissões, minha filha. É 3 em 1. É 3 em 1. É muitas profissões. É jornalista, é radialista, é advogado, é DJ, blogueiro, cinegrafista. Já tive na inauguração de uma loja linda ontem, hoje vai ter outra inauguração. Aliás, uma loja de Ilhéus vai inaugurar aqui também em Conquista. E vai ter amanhã, quinta-feira tem as festas, amanhã, né? Quinta-feira tem as festas o Jogo do Brasil e Dr. DJ vai estar lá. Se quiser, você está assistindo a nossa @Dr. DJ Oficial, que vai ver onde eu botar amanhã. Interessante. Tá bom então, Gustavo. A gente fica te aguardando então para amanhã em Maísa aí, sexta-feira, né? Estilo legal com Maísa Magalhães. De algum lugar. Eu vou voltar ao vivo amanhã, eu juro para vocês. Vou voltar ao vivo de algum lugar já preparativo para a Copa. Beleza, combinado então. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço, Gustavo. Um abraço e Conquista. É isso aí, Toné. Conquista, saudade de Conquista, viu? Rapaz. Eu conheço muito pouco Conquista, só de passagem. Eu fui lá umas 2, 3 vezes só. Aproveitar o friozinho de Conquista para comer um fundi, né? De queijo, de chocolate. Você tá muito chique, viu, Carol? Demais, tô fina. Finíssima. Ô, Toné, a gente tava falando aí, né? Que foi ontem o dia do músico que você tava comentando comigo. Dia do músico. Realmente eu não vi nada assim da FIC, não. Eu tô até tentando marcar uma entrevista com o Aldo. Estão preocupados com o Natal lá da praça. Exatamente. Já que tá tão preocupado, eu queria que ele viesse até aqui. Esqueceram de Cocó? Não esqueçam de Cocó não, viu? Cocó é patrimônio nosso. Não esqueça não. Ontem foi o dia do músico. Alguém se lembrou? Cocó? Tem sim um Ferrari, né? A gente tem vários patrimônios aqui. Vários Pancadinha artistas. não canta também, não? Pancadinha, né? Que é deputada agora, cantor, vereador. Era um cantor, agora é cantor deputado. Pancadinha estava em Salvador. Pancadinha estava em Salvador em reunião com Neto Carleto, né? E aí a gente fica... Vamos fazer uma dupla, é? A dupla de milhões. Eu não sei, Toné, mas eu faria gosto por essa dupla, viu? Para trabalhar pelo sul da Bahia e trazer mais obras aqui pra gente, mais emendas. Ficaria feliz com essa dupla. Principalmente aqui em Itabuna, ele tá precisando de muita coisa, viu? O asfalto aí, o Roberto José tava falando aí, que não tem cidade, por mais preparada que seja, que não resiste. Mas, Roberto José, o asfalto todo aí que essa atual gestão colocou, já tá tudo, acabou tudo. Já tá tudo esburacado. Aí falaram assim, brocou, eu digo, brocou pra pior, porque brocar na gíria moderna brocar que fechou, arrasou, não é isso, Carol? Pois esse brocou aqui, brocou é quando mesmo. É bom, né? Mas agora brocou pra ruim, viu? Brocou mesmo. Tá tudo muito esburacado. O asfalto tá cedendo, muito buraco. E o asfalto novo, colocaram aí, não tem o quê? Não tem nem 6 meses que colocaram esses asfaltos aí. Estavam fazendo recapeamento, não sei aonde, lá no Antique. Eu até recebi o Almir Melo aqui, o Almir conversou comigo, falou que esse asfalto, Toné, diferente do asfalto que o ex-prefeito, né? Era o asfalto São Rizal? Esse é qual? Isso, diferente do asfalto que o ex-prefeito fez, o Fernando Gomes. Isso. Ele falou que era um asfalto mais elaborado, de qualidade, que passava primeiro, porque já brocou. Enfim, né? Não sei o que foi que aconteceu. Tá todo quebrado. Tá tudo esburacado. Cedeu tudo. É verdade. Mas como o Roberto José disse que por mais tempo, sim, choveu muito. Mas também o asfalto tem que ser feito para resistir à chuva. Então, se não for, então na hora que chover vai ter que botar uma lona para não esburacar? Não tô entendendo. A gente fica aguardando aí o Mimelo para conversar com a gente entender o que foi que aconteceu com esse asfalto, então, né? Que foi um asfalto tão bem elogiado. E realmente eu vi durante os vídeos de elaboração do asfalto, Toné, realmente todo um cuidado, foi passado mais de uma camada. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo.
Mas a gente vai conversar com a Almi, ele que é especialista, que vai tentar esclarecer pra gente. Então não estão usando material de qualidade, cara. Alguma coisa de errado teve aí. Mas agora a gente vai falar de um assunto, Tony, a gente tá falando de cultura aí da FIC, do Dia do Músico, e a gente vai conversar com o Wilson Caetano, ele vai falar pra gente sobre o primeiro concurso literário aí, Crônicas do Rio Cachoeira. As inscrições vai ser de 5 a 30 do 11. Foi de 5 de outubro e vai até dia 30 do 11 agora. O Wilton ele já está conectado aqui com a gente. Bom dia, Wilton, tudo bem? É o Wilson ou é o Wilton? Wilson. O Wilson Caetano. Da Alita Itabuna. Prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Né? Estou da Academia de Letras de Itabuna e a academia lança este ano o primeiro concurso, né, de crônicas. Como vai funcionar, Wilson, esse concurso? Explica aí pra gente. O som caiu. Travou a imagem. Caiu. A gente, é legal, né? Academia. É legal esses incentivos, né, Toné, pra cultura. Tá me ouvindo, Wilson, agora que tinha travado aqui pra gente? Deu uma travada, né? Agora voltou. Essas coisas. Okay. Conta aí pra gente como é que vai funcionar o concurso. Então, esse concurso... Travou novamente. Interessante, né, Tonel? As inscrições de 5 de outubro, Crônicas do Rio Cachoeira. E as inscrições se estendem aí por muito tempo, viu? De 5 de outubro até 30 do 11, agora mais de um mês. Saber, ele tinha que ali esclarecer, se ele voltar aí o áudio dele, pra ele falar o que é que se os ganhadores vão ter direito, né? Vai ter o quê? As premiações, livro, né? Vai ter, receber algum prêmio, assim, em dinheiro, como é que vai funcionar. Será que tá tendo apoio da FIC? Não sei. Aí ele vai ter que seriam explicar, que é da Academia de Letras Itabuna, né? A Alita, né? Isso, a Alita, o Wilson Caetano aí que tá à frente, que sempre vem aqui responder, né? Trazer pra gente esse tipo de evento. Eu acho super interessante, Toné, né? Investir nesse lado da cultura, que é um lado tão desassistido, a gente tem tanto talento, só que eu sinto que as pessoas acabam desanimando de ingressar de vez nesse tipo de carreira, justamente por falta de apoio. Falta de apoio e de estímulo, né? Apoio e estímulo, até porque a pessoa precisa de dinheiro, né? Tudo, querendo ou não, você trabalha para sobreviver. Às vezes você não quer nem ganhar uma premiação em dinheiro, entendeu, Carol? Apenas a publicação do seu trabalho, do seu livro, no caso, né? Mas isso seria tão bom, né, Toné? Se desse para sobreviver daquilo que você gosta de fazer, né? Eu conversei recentemente com alguns escritores e eu até perguntei para eles, vocês sobrevivem disso? E eles falaram, não, infelizmente não, porque não tem como. É raro os que conseguem. É um caminho realmente árduo, difícil. Deveria ter mais incentivo, né? Tá faltando, eu sinto que tá faltando também um pouco de mão, assim, da FIC, com relação a isso. Faltando ver projetos. Antigamente a gente tinha aí Casa das Artes, que era um projeto belíssimo. Eu sinto falta da Casa das Artes, tinha balé aí, tinha música, tinha aula de inglês, crochê. Muito importante. Agora a FIC também fez um trabalho, mas que não é reconhecido. Eu não sei porque ele não... Aqui tem um festival multiarte, chama Festival Firmino Rocha. Nunca eles fizeram isso. É sempre para comemorar em julho. É um festival multiarte que envolve toda a região. Na área de teatro, dança, literatura, audiovisual, tudo. Folclore, mas não vai adiante. Eu acho que esses gestores não têm muita preocupação com o lado da cultura. Tem mais com o lado de festa. Claro que também é cultura, mas tem que também pensar na cultura mesmo, propriamente dita. Como faz literatura, né, dança, né, teatro. Tem que pensar nisso. A gente tem um teatro que você vê pouquíssimas... E pouquíssimas realizações locais que os artistas reclamam. Não só locais, também nem nacionais, que eu não vejo. Um teatro daquele que tem um custo de manutenção altíssimo e que está sendo, eu acho, utilizado mais para eventos. Funciona mais como um centro de convenções do que propriamente um teatro. É verdade. A gente voltou com o Wilson Caetano aí no link, produção. Realmente teve problema aí no link do Wilson, a gente ficou sem mais esclarecimentos.
Só que como ainda está em tempo, né, até dia 30, a gente pode trazer ele novamente amanhã para você que se interessou em inscrever, quer participar, quer entender mais as regras, como é que vai funcionar. Eu acabei ficando sem ouvir. Ah, o Wilson Travou voltou tudo. aí, pronto. Travou tudo, realmente. Wilson, conta aí pra gente, então, como é que vai funcionar? Sim, os critérios, né, crônicas que envolva o nosso rio Cachoeira, que fale sobre o nosso rio Cachoeira, né? E aí o autor vai seguir ou fazer crítica, ou elogiar, ou mostrar seus sentimentos, né? Todas essa liberdade que a literatura dá, né? É focado, né? Vou repetir que eu não sei se eu fui ouvido, né? Ficou travado, que é para a nossa região sul da Bahia, para as universidades, alunos das universidades do sul da Bahia, né? E a escolha foi justamente o Rio Cachoeira, que envolve todas essas nossas cidades, que envolve todas essas universidades, todos esses alunos que têm uma vivência do nosso rio, né? Então, esperamos ter muitas mensagens ou de preservação do meio ambiente, ou algumas sugestões, né, para que a gente possa recuperar o nosso querido rio, ou também mostrando os seus sentimentos, né, sentimentos dos seus pais, dos seus avós, histórias que esse rio carrega e enriquece toda a nossa comunidade. Então é importante dar essa ênfase ao nosso rio. E é tão representativo, né, para todos. Com certeza. E vai ter premiação? Sim, teremos uma excelente premiação. Para o primeiro lugar, R$3.000. Para o segundo lugar, R$2.000. E para o terceiro lugar, R$1.000. Né? E as crônicas serão publicadas na revista da nossa academia, será divulgado, terá todo um momento festivo, né, para essa entrega que vai ser em abril. E por onde que faz as inscrições? As inscrições, elas podem ser feitas pelo site da Academia de Letras, né? www.academiadeletrasdeitabuna.com.br. Estamos aguardando o máximo aí de pessoas que possam, né, de estudantes que possam contribuir, participar. Vai ser um momento de despertar, de motivar, né, a leitura e a escrita, que é um papel da nossa academia, está sempre fomentando, né, essa publicação de escritos, de poesias, de crônicas, de livros. É um propósito da nossa academia estar sempre apoiando novos escritores. Então, estamos dando aí essa primeira oportunidade nesse primeiro concurso de crônicas da nossa academia. Agora, a pessoa para participar, pode participar com mais de um trabalho ou é um só trabalho, só com uma crônica? Um único trabalho. É um único trabalho por pessoa. Ah, entendi. Então, justamente para tentar ter mais pessoas, né? A gente possa ter mais candidatos, né? E que possam participar, que possam estar expondo o seu material, né? Às vezes as pessoas escrevem, ficam guardados, né? E não tem uma oportunidade de publicar, mas vai poder estar publicando na nossa revista e mostrando, né, o seu material, concorrendo a uma premiação, e de qualquer forma estar participando do concurso já é bastante significativo para o escritor. Com certeza. Eu quero até parabenizar, viu, a Alita aí, parabenizar o Wilson por esse tipo, né, que propõe esse tipo de evento, né, Toné? A gente sente falta de investimentos na cultura e isso aí a gente sabe que incentiva realmente o escritor. E eu torço aí, né, para que as pessoas se inscrevam, que apresente as crônicas. Em termos regionais é mais São João e Carnaval. Ainda mais com o incentivo dessa premiação aí, hein? Essa premiação em dinheiro, que é uma premiação muito boa. Mas, infelizmente, aqui o nosso horário está chegando ao final. Eu quero agradecer, viu, Wilson, pela sua participação. Deixei até aqui a imagem das inscrições aí, da data, crônicas do Beira Rio, para o pessoal que está assistindo poder se inscrever e ficar por dentro de tudo.
Obrigada pela sua participação. Obrigada, Toné. Boa tarde, até a próxima. A academia que agradece a oportunidade, viu? Muito obrigado. Obrigada. E tenha um excelente dia a todos. Encerramos por aqui. E vamos ganhar. Abraço. Conte conosco para qualquer evento literário. Obrigada.